Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. What's so funny? Just Freak! Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Por que tão sérios ouvintes? Começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e a loucura é como a gravidade, basta um empurrãozinho. Meu nome é Priscila e pode parar de chorar agora, Jared Leto. Muito boa. Meu nome é Cristi e esse filme do Joker put a smile in my face. Meu nome é Nicásio e a moral da DC é tirar os heróis dos filmes. É o que atrapalha, né? É o que atrapalha, deixa só os vilões. Acho que essa é a moral. Lembrando então que nós temos um apoiador, né, a Unip, que apoia projetos de escolas públicas, então ela merece sua matrícula em graduação ou pós-graduação. Eu queria fazer uma referência aqui a um outro podcast que eu participei, que é o Escola Pública Podcast, lá do Luciano Seiga, né? Então procurem lá o episódio 7 e 8, onde a gente faz a comparação dos ensinos de escolas de São Paulo e Rio Grande do Sul, e um podcast que fala especificamente sobre escolas públicas merece que vocês ouçam. Então, como vocês já ouviram aí no início, nós fomos assistir Coringa, do Todd Phillips, né? E nós vamos dar as nossas opiniões. Acho que é a primeira pergunta que fica, não sei se a gente vai responder agora, a gente já pode fazer daí pensando durante. Quem é o melhor Coringa, né? O Jared Leto ou... Ah, eu acho que o Jared Leto, hein? Maravilhoso. o Joaquin Phoenix. O Jared Leto, pra começar, ele não acerta porra nenhuma, que até a banda dele é ruim. Não, gente, não, tem algumas aquele... musiquinhas legais. Tem né? 30 Seconds to Mars, Mars tem por umas favor, músicas. né? Mas ele fez um papel muito bom no Clube de Compras Dallas. Ah, sim. Só. Não. Tem um outro filme que é legal, que é o Mr. Nobody. Eu ia dizer esse filme. Viu esse filme? Eu disse esse filme. Mr. Nobody é legal também. Não julga ele pelo Coringa que ele fez. Porque o Coringa não aparece no filme, né? Ah, é que assim, Também. ó,
a gente vai conversar sobre isso, qual as diferenças dos Coringas, né? Eu acho que o do Jared Leto nem entra na parada, Não, porque assim, ó, primeiro que eles enganaram a gente no Esquadrão Suicida. Todos os trailers, o cara aparecia, acho que metade do trailer, tu pensava o filme vai ser sobre ele, né? Legal. Vai aparecer horrores. O cara apareceu 5 minutos do filme. 2 vezes, aparece no início e aparece no final. E fazendo bobagem, né? É. E aí, tipo, todo o hype que se teve antes, os caras dizendo, não, porque o Jared Leto tá usando o método pra encarnar o Coringa. Eu pensei, meu Deus, ele é um bom ator. Então ele entrou de cabeça no personagem. Porra nenhuma, né? Eu até gosto do Jared Leto, assim, só que pra gostar tu tem que ignorar algumas coisas, assim, muito incoerentes quanto ao personagem. Se tu comparar com esse personagem do filme que a gente viu hoje, o que acontece, esse personagem de hoje, ele não ia ficar sentado em cima de uma mesa pra ser tatuado, né? Não. Isso é uma das coisas Não, é verdade. que se critica no Jared Leto. De forma nenhuma isso ia acontecer. E nem equilibrar aquelas faquinhas, né? Isso, ele não ia sentar, ele não ia fazer uma roda ou mandar um capanga fazer uma roda de facas pra ele deitar no meio e ficar parado rindo, entendeu? Isso é muito incoerente pro personagem, né? Ele quer o caos. E eu não curto muito aquele visual meio gangster que eles fizeram dele também, eu acho meio idiota. Assim. É um visual meio hipster, gangster. Com aqueles dentes esquisitos. Ele botou um grills, assim, uma coisa nada a ver, sabe? Eu acho que foi criativo, no mínimo foi criativo. Imagina ele pensando assim, pô, eu tenho que fazer um negócio que se afaste do Heath Ledger, né? Então foi o que deu pra fazer. Não precisava ter afastado tanto, e né? nem um ator tão bom quanto o Joaquin Phoenix. Exato, ele quis fazer um extremo do que pra não ter comparativos com a última referência de Coringa que tinha, que era o Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas, que era uma referência quase inatingível, assim. Mas eu acho que nessa comparação nem entra o Jared Leto, né? Não, não tem que comparar entra. o Heath Ledger com o Joaquin Phoenix. Os dois Coringas, praticamente os últimos, né? Que a gente vai tirar o Jared Leto da história. Os últimos dois e os que tem a carga dramática maior. O do Jack Nicholson, ele era muito carismático, mas era caricato, histriônico. né? Ele é muito histriônico, né? E ele Até pelo tipo de diretor que teve no filme, ele Tim pega esse tipo de caricatura do personagem, né? E até pela época, né? Que é um filme que ele tem coisas que ele tá datado hoje, né? Até pelo que a gente já tem de background de filme de super-herói agora, né? Que a gente já tem mais de 10 anos de filme de super-herói de qualidade que tá se fazendo. E o tipo de referência também, né? O melhor Coringa ever é o do Feira da Fruta, né? O Coringa de bigode. O que vai comer a tia do Batman? Isso. Aquele ator. Que era daquela série. Nossa. Sim, esses dias eu tava... Que era da série do Batman, cara. Sim, porque ele falou, né? Ele não ia tirar o bigode dele pra ser o Coringa. Ele passava tinta branca em cima do até porque não era um personagem tão importante quanto hoje em dia, assim, né? Nem o Batman e muito menos o Coringa, né? Não era uma figura tão forte na época que foi feita aquela série, né? E o Tim Burton, tanto aquela série quanto o Tim Burton, eles vão se inspirar lá no quadrinho Pulp e tal, que foi onde começou a DC Comics e tudo, que é pra tirar onda mesmo, né? O Batman começou como um personagem quase cômico, ele era só um detetive, depois que foi virar uma coisa sombria, assim, né? Mas se tu pegar, é que nem eu tô falando, é histórico, tá datado. Isso é quase circense. Isso é anos 60, e aí tu vai pegar até as histórias em quadrinhos, elas evoluíram, além do cinema, então até a narrativa deles mudou, até essa questão de tu mostrar o herói e o vilão. Hoje em dia tu tem toda uma camada que eles mostram do vilão, da história dele, do background dele, porque que ele virou, que é mais ou menos que a gente vai chegar nessa narrativa pro filme de hoje, né? Agora, o que eu acho muito interessante nesse filme de hoje, assim, é que não é um filme de quadrinhos, né? É um filme sobre um personagem de quadrinhos que não é um filme de quadrinhos, é um filme de ator, um filme de estudo de personagem, né? Então não é necessariamente... E eu gosto muito de filme de quadrinhos, não me entenda mal, mas eu ando meio cansado um pouco da fórmula de quadrinhos. É o tempo todo, né? Da fórmula Marvel também, daquela coisa ali onde os personagens são muito maniqueístas, são muito bons, são muito ruins. E esse é uma transformação, né? Tu vê do personagem se tornando o Coringa, assim, isso que é muito legal, né? E não precisa ser fã de quadrinhos pra gostar, né? Eu acho. De psicologia tu já vai gostar, né? Exatamente, a gente tava conversando logo depois do filme, que todo mundo ficou atônito, né? Mas a Pri te comentou que é um filme independente, parece um filme independente, parece que é um filme da DC. Eu ia falar isso agora. Mas eu acho que a DC nem assina o filme, né? Assina. Ela assina? O Warner aparece DC. Mas é interessante, o filme é tão trabalhado, tanto o universo, desde o personagem, olha, isso é incrível. Então, o personagem, desde como ele, da onde nasceu, da onde veio a vertente do Coringa. Então, ele lá, quando era, desde o Arthur Fleck até o Joker mesmo, trabalhou muito bem, desde os problemas pessoais dele, sociológicos, enfim, desde o início, e trabalhando ele junto dele
ele no contexto da sociedade que ele tava. Então, onde ele tava, o ambiente que ele tava, então a evolução que foi a questão política da cidade, tudo, enfim, foi muito bem produzido. É que Gotham nos quadrinhos, no próprio quadrinho, ela é tratada como uma cidade doentia, né? Sim, insolucionável legal, ainda por cima, mas né? Putrefata, tu vê assim, ó. Ela tem tudo que tem de podre, tem ali, né? E no próprio filme, né, a gente sempre avisa no início, Tem vamos avisar de novo, spoilers. tem spoiler, a gente vai analisar o filme inteiro, então, né, se não viu, vê de escutar o podcast. Então, assim, ó, pra mim começa até com a fotografia do filme, ela tem uma coisa meio quase um fog, assim, que tem na história. Tu olha, tudo meio um tom meio sem cor, assim, as coisas. Quase uma coisa putrefata tu sente, né, porque a história se passa em Gotham e ali mas dá a entender que nos anos 80, mais ou menos, ali, por aí. né? E aí, tipo, no início do filme tu vê tem uma greve dos lixeiros, aí tem lixo pra tudo que é lado, a cidade é muito suja, muito imunda. Prestes a ter eleição. Tipo, tá uma decadência, tipo, a sociedade não tá mais acreditando nos políticos, na classe política, tá meio um descontentamento social ali, uma coisa meio um caldeirão. Que tá Na verdade, estão em busca de um salvador. Que tá bem claro, assim. A que a grande maioria das pessoas sempre quer. Então, alguém que vai lá e balança outra coisa. Coincidência com a realidade atual não é coincidência, porque... Isso é a sociedade. E no meio de tudo isso, ele corta pra um cara que trabalha numa agência que cede palhaços pra animar coisas, né? E o cara é extremamente triste, ele não é feliz em momento nenhum no filme, né? Isso é legal até, porque tu pega tem essa dicotomia do cara que é o palhaço, até o cara que é comediante. Quase todos eles têm problemas, geralmente, psicológicos, né? Tu vê, a gente, até esses dias tava vendo uns vídeos aí do aquele Whindersson, o cara é um baita de um comediante no Brasil, e ele tem altos problemas de depressão. E como ele tem vários. Assim como Jim Carrey, por exemplo. Jim Carrey, aquele cara que fazia a Pantera Cor-de-Rosa também. Sim. Leslie Nielsen, né? O Peter Sellers, acho que é. Teve altos problemas também de depressão. É que a gente tende a pensar Robin Williams, né? A gente tende a pensar de porque esses caras são engraçados, que eles são assim o tempo todo, Mas né? não Eles são pessoas normais e esse é o trabalho deles. Né? Na verdade, às vezes até tem alguma coisa ali psicológica que explica essa coisa do cara ter tem uma habilidade pra te fazer rir. É um cara que ele tem, assim, ele é um cara carismático, ele consegue pegar um problema e transformar numa piada. E às vezes é uma fuga, eu acho que é uma fuga. Escape. É um escape da tua realidade que às vezes tu vê assim, ó, que nem o personagem do filme que a gente tá falando. Não é que ele é um comediante maravilhoso, ele tá tentando ser um comediante, né? Tentando fazer stand-up, ele trabalha como palhaço nas horas vagas. Nas horas vagas não, é o trabalho dele fixo, né? E aí tu fica vendo que ele é um cara que ele tem, assim, muitos problemas. Desde problema psicológico a problemas, assim, da vida mesmo, pessoal, porque é um cara super pobre, um problemão, assim, vive com a mãe dele, tem todo um histórico de... A agência que cuidava dele faliu, então ele não tinha mais dinheiro pra remédio. Exatamente. Aí entra a parte política. Pelo que entendi, era público aquilo ali. Parou de vir financiamento. Isso, entra a parte política, né? Porque ele tá fazendo tratamento como se fosse aqui no Brasil pelo SUS, ele recebe o medicamento, que ele toma remédio controlado, porque ele tem um transtorno psicológico, e aí tu vê que ele tá fazendo um tratamento. E aquela psiquiatra ali, pelo jeito, ela só serve pra isso, né? Porque ela nota que ela caga pra ele no... É que ela também é uma merdeira, né? Tu vê que ela fala pra ele tem um momento que ela fala, tipo, o Estado tá cagando pra ti e o Estado tá cagando pra mim, entendeu? Também, né? Então, tipo, a gente é só número, a gente eu não sei, nesse filme, cara, eu vi gente rindo dentro do cinema em algumas partes. Eu não consegui rir em momento nenhum dele. Eu não consegui rir em momento nenhum dele, assim. Não, até... Eu ri num momento só. Teve um ou dois. A parte do anãozinho, assim, talvez, foi essa assim, vez que eu vi. Mas, muito pouco, assim, sabe? Eu tava nervoso naquela cena. Sim. Eu não consegui rir. Não, mas foi até um riso meio nervoso. Foi nervoso. Esse filme, ele dava gargalhada. Eu pensei, cara, tu tá vendo o mesmo filme que eu, Tinha assim. um cara do meu lado que ele tava achando tudo engraçado. E eu tava assim, achando... Eu também pensei isso, o cara não tá vendo o mesmo filme que eu, né? Eu temo que esse cara chegue em casa, se maquie e saia atirando. Aí no final do filme eu fiquei com medo de que alguém entrasse na sessão e desse tiros, assim. Porque rolou isso. Foi no filme do Batman que aconteceu, né? Foi. E aquela vez no Clube da Luta, né? Que aconteceu em São Paulo também. Inclusive esse cinema de São Paulo não ia passar o Joker, porque eles têm um trauma. Eles têm um trauma inacreditável, assim. Eles não queriam passar, eles disseram que não iam passar porque eles ficaram com medo, inclusive, de passar o Batman. Porque aquela vez do Batman, o cara foi nos Estados Unidos, né? Que atirou numa sessão. Agora, tu citou antes, que eu também acho um ponto forte do filme, é exatamente essa conexão com a realidade política atual, assim, né? Daquela coisa de se buscar um messias político, né? Então, do povo estar insatisfeito e de eles seguirem qualquer corrente de violência, assim, né? De manifestar insatisfação. Tem que ter um justiceiro. Assim, e digamos que com as elites econômicas
ideias, né, e também com a classe política, assim. Tanto que até a gente vê hoje em contexto político, o mesmo Trump, o Bolsonaro, eles conseguem arrecadar dizendo assim, as elites são os inimigos, aquelas teorias da conspiração, assim, de dizer que a elite tá na esquerda e tal, e eles estão manipulando pro lado deles e tal. Isso eu acho interessante, fazer essa conexão política, assim, com os nossos tempos, assim, né, do messias político, assim, né, do Salvador, né? De alguém que dê um caminho, né, que as pessoas estão muito perdidas e seguem qualquer maluco, né, exatamente isso. Até porque se vocês não viram o filme, quem não viu o filme não se ligou, mas quem viu já vai notar isso agora. Como é que começou esse negócio do justiceiro? Então, o Joker, o palhaço, o cara vestido de palhaço lá mata 3. Ele tem um distúrbio, ele ri inveteradamente em contextos aleatórios. Então não precisa estar engraçado nem nada, ele ri. O filme começa com ele rindo, né? O filme começa com ele rindo. Ah, é verdade, tá na psicóloga. Ele tá rindo sem parar. Ele tá rindo sem parar. Aquilo ali, até tu entender porque aquilo ali tá acontecendo, é perturbador. Pois é, então... ele tá rindo e ele chora ao mesmo tempo que ele ri. Sim, é um transtorno. É muito louco. Eu acho que ele não consegue parar, enfim, tanto que ele avisa as pessoas que não se ofendam. Ele tem um cartãozinho, né? Que não se ofendam. Aquela ali eu acho sacada legal, né? Não, isso é bem interessante. Então ele tem isso daí que é um transtorno dele. E daí ele tá dentro de um trem, depois que tinha sido demitido, né? Um dia de merda. Um dia de merda, ele tá sentado de noite num trem totalmente merda, totalmente detonado, todo sujo. Tava quase vazio o vagão, tinha ele e mais uma menina sentada. Até que entrou numa estação 3 caras, ele ainda vestido de palhaço. Então 3 caras vestidos com terno e tal, claramente vindo depois de um happy hour do Wall Street. E eles estavam lá bem mauricinhos, caras da elite. Chegaram lá e estavam bêbados e começaram a assediar uma menina. A menina que tava ali quieta. Aí o Coringa, ele até olhou e deu uma risadinha. Até então não era naquela risada descontrolada, só olhou. Ela olhou pra ele como se fosse um olhar de tipo, me tira daqui. Me ajuda, né? Me ajuda. Mas ele não fez nada, ele olhou pra frente. E ele começou, ele começou a ter um ataque. De novo, ele teve o ataque de riso dele. E é legal que a gente fica nervoso por ele, né? Porque ele já sabe. Ele não consegue parar. E ele começa meio que chorar e ele tenta entregar o cartão e não consegue. Ainda por cima. Aí a guria foge pro outro vagão, enquanto os caras vão pra cima dele, começa a tirar sarro. E o que você tá rindo? O que é que tá engraçado? E ele continua rindo. Ele chora porque ele não consegue controlar. Tenta entregar o cartão, eles não aceitam e começam a bater nele. Nisso tu pensa, putz, coitado ali, chega a espancar ele no chão, putz, coitado. E eis que ele lembra que tinha um 38 na sua roupa, foi bem de supetão, assim, já levanta, atirando em cada um. Nossa, aquilo é muito horrível. Assim, aí parou de rir na hora e matou 2, e o terceiro ele correu atrás e matou também. É uma violência meio Tarantino aquilo ali. Exatamente, e matou. Ok, daí ele ficou conhecido pela população como o justiceiro. Palhaço justiceiro que matou os 3 mauricinhos do Wall Street. A população se sentiu representada porque eles se foge, sentem diminuídos por aquela categoria social ali, né? Sim. Exato. Mas daí fica claro que a população tava querendo realmente só um motivo pra ter um messias político deles. Porque, se vocês veem o contexto por que o Joker matou os carinhas, não foi porque ele queria pensar na sociedade. Ele matou porque os caras estavam espancando, ele cansou do cara ser escroto com ele. Foi instintivo, né? Foi instintivo, é uma coisa egoísta, porque é instintivo, o ser humano é egoísta. É lei de sobrevivência. Ele lembra que tinha arma ali, é um cara impulsivo, ele tava na merda, foi lá matou os caras, não foi uma questão de, meu Deus, olha só, esses caras cheio da grana, vem aqui, né? Não foi isso. Tu viu como ele atira bem, cara? Atira ele bem, não errou certeiro. um, cara. Certeiro. Mas é que o cara tava bem em cima dele. O primeiro ele acertou na testa. O segundo no meio do peito. No meio do peito, beleza. Mas o terceiro ele acertou de longe pra um cara que não sabe atirar. Na bunda. E eu acho bem interessante isso, que assim, que foi um cara, que era um colega de trabalho, que não gostava dele, que deu a arma pra ele. Pra ele ser demitido, né? E meio pra provocar assim, a demissão dele. Meio que um cara que eu acho que tinha vontade de fazer o mesmo que ele, só que deu pra um cara que tinha coragem. Assim, eu vou dar pra esse cara que esse cara vai fazer uma merda. Ele sabendo que ele tinha problema. Sabendo que ele Na verdade, acho que aquele entendeu? cara deu a arma pra ele pra que ele se matasse em algum momento. É provável. Porque ele sabia que ele tinha problemas psicológicos. Quando ele entregou a arma pra ele, ele disse, tu sabe que eu não posso ter uma arma. Ele disse isso pra ele. Verdade. É isso, é verdade. Tu sabe que eu não posso ter uma arma. Logo eu, né? Faz sentido isso. E é tipo assim, ó, sabe aquele cara que é o cara que, tipo, ele dá uma pilhadinha ele vai lá e é o pilheirinho. Ele sabe que pode acontecer uma merda, mas ele vai lá e fala, não, é tal coisa. Ele pilha o cara pra ver o que vai acontecer. Só claro, ele não ia imaginar que ia acontecer uma coisa muito maior do que aconteceu, né?
E outra coisa que é um nível de violência que a gente não espera no filme de quadrinhos. Não. Assim, né? Tanto que é um filme que eu acho que não tem muita comparação dentro do gênero de quadrinhos. Não tem um outro que se equivala, assim. Eu acho que o filme mais próximo ainda é o Logan, né? O Logan é um filme de estudo de personagens, assim. E até dos filmes de quadrinhos que eu já assisti, eu acho que o... Tu não viu ainda. Não, o Nicasso não viu. Ah, o Nicasso não viu. Tá, vai ficar boiando nessa. E o nível de violência, né? O nível de violência é bem forte. E até, na verdade, esse eu acho até mais violento, assim. O Logan? O Logan é mais violento. Não, o Joker? O Joker eu acho mais violento. Eu acho o Logan mais violento. O Logan que mais. O Logan eu acho que tem, sei lá, uma construção assim de que os caras estão atacando, estão dando tiro. E não é digamos, uma violência muito maior do que o ataque inicial, entendeu? Porque nesse ele tá sendo chutado, no Joker, né? E daí ele já sai atirando e mata os caras. No Logan, os vilões estão tentando matar ele, entendeu? Daí, então é quase que uma autodefesa, né? Mas ele retalha muita gente. Né? E Sim, não, claro, com certeza. Só que são soldados são sempre descartáveis, assim, né? Pô, o Cavaleiro das Trevas também é violento pra caramba. A cena do lápis, cara. Não, mas não assim. Mas não tem sangue. Mas não é tanto. Não é tanto. E tem aquela cena dos policiais que eles estão lá, tipo, não sabem o que fazer, que estão sem arma lá, começa aquela cena até bem... a classificação indicativa é diferente. Claro, eu acho que o Cavaleiro das Trevas deve ser 14, né? Eu acho que sim. Fala nisso, o gurizinho ficou super chateado que não conseguiu entrar hoje na sessão, vocês viram? Tinha um gurizinho que ficou muito chateado. Mas eu vi uma mãe levando um piá pra dentro. Mas ele não tava... Não, mas ele tava sozinho, o guri tava sozinho. Tinha um piá de uns 11 anos. Se ele tava sozinho... Mas não, é o tipo do filme que tu leva um piá de 11 anos, cara. Tanto que no... Mas ele tava sozinho, ele queria entrar e não ia entrar mesmo. Tanto que no Cavaleiro das Trevas tem aquela cena, que inclusive é com o Coringa, do lápis, né? Sim, a do lápis, ela é bizarra. Se for ver aquela cena do lápis, ela é até um pouco incoerente, porque quando ele equilibra o lápis com a ponta pra baixo. E o lógico seria ele colocar a bunda do lápis na mesa e a ponta pra cima, pra cravar na cabeça do cara. Mas ninguém presta atenção nisso. Eu presto. Não. E daí... Tô olhando 20 vezes o filme. Pra cena ficar até menos violenta, entendeu? Então é proposital, assim. Então, no Aquele filme quase não tem sangue também. Aquele filme não tem muito sangue. Mas aí, em comparação, o Logan eu ainda acho um filme melhor. Mas porque o Logan tem toda uma construção. Mas porque o Logan é um personagem melhor, porque tem uma construção do personagem em outros filmes, né? Agora o Joker, ele pode aparecer em outros filmes. É fechadinho nele mesmo, então... mas ele pode ter se tiver mais filmes, o personagem pode crescer, isso que eu tô dizendo. Porque o Logan começou em outros filmes até que culminou naquele fechamento do personagem, entendeu? É que o Logan Por isso tem que eu acho ele melhor. Mas é isso que tem eu tô vários. falando. O Wolverine, a Marvel bebeu no Wolverine durante muito tempo, né? Tipo, se contar com todos os filmes do X-Men, com todos os filmes do Logan, deve ter uns 8 filmes? E o Logan é um filme de 3 personagens, digamos que com 3 atores muito bons, né? É o que faz o Wolverine, o Hugh Jackman, mais o que faz o Xavier e a Guriazinha. Os 3 são muito bons, né? E já o Joker é um filme de um personagem só, praticamente. É porque o filme é fechado só no Joaquin Phoenix, só no Joker. Sim. Mas os personagens periféricos são muito bons. Eles são... Robert De Niro. Eles têm função narrativa. Tem o Robert De Niro, tem a mãe dele, tem a Camila Negra também, que ele acha que tá namorando, mas não tá, que é a vizinha dele. Aquilo ali, quando tu descobre, dá uma ruim, né? Vocês acham que ele matou ela e a guriazinha aquela hora? Não. Será Acho que não? Ela não. Motivação. Mas vocês acham que ele matou a psicóloga forense do final? Não, óbvio, isso sim, né? isso aí ficou claro. Não, sai com os pés sangrando, né? Mas eu acho que ele não fez nada com a mulher, não. Eu acho que ele meio que... Com ela, eu acho que não. Ele só foi creepy com ela, Só foi creepy, eu acho que ele só foi creepy. Não tinha motivação, né? Senão ele teria matado o anão também, né? Pois é, ela não foi escrota com ele, né? Mas isso que tu tava falando antes, que a gente tava falando desse negócio toda dessa parte que é a parte meio que do gatilho pra mudança dele, né? Mas por que ele chega naquela parte ali e ele explode naquela violência? Tu tem toda aquela parte inicial do filme que mostra o cara vivendo uma vida de merda. E ele já apanhou antes, ele já foi humilhado, ele já foi maltratado. Ele é um cara que ele tá vivendo todas as situações E tiraram possíveis. dele a única coisa que ele gostava, né? Que é trabalhar com as crianças com câncer no hospital, né? Só que aí ele levou uma arma pro hospital, né? Que foi a arma que o colega dele deu, a arma. Eu acharia engraçadíssimo aquele show que o cara perde a arma e dele tenta juntar, assim, sabe? Eu acharia trimassa, assim. Cai a arma, assim. Mas tu fica tentando juntar, chuta a arma, trimassa. Eu não via mal nenhum naquilo ali. A enfermeira viu, né, de verdade, certo? Ela que relatou, né? As crianças nem notaram nada, né? É que é perigoso, podia ter atirado aquela arma, né? Ela podia ter disparado, né? No chão. E eles estavam num momento de tensão, assim, né?
né? Também. Estão por causa daquela greve dos lixeiros, isso é legal, essa ambientação nos anos 70, de falar sobre a greve dos lixeiros e tal, que Nova York ficou uma sujeira, né, e já era toda pichada e tal. É que aquilo ali comunica total com Nova York, né? Nova York dos anos 80 e a Nova York especialmente do filme que a gente tava falando antes, que é o Taxi Driver. Lembra muito, né? É a cidade suja, decadente, tu tem ali um personagem que tem problemas mentais também, que o Travis, que é o personagem do Taxi Driver também, né, tinha problemas mentais e tal. E ele é um cara claramente tava querendo procurar alguma motivação pra ele, né? E aí ele meio que nem o Joker, ele vira meio que ele acha que ele é um justiceiro, né? Que tem uma função, então os dois filmes acho que comunicam bastante. Teve eu tava vendo um vídeo do Todd comentando essa relação desse filme que é totalmente influenciado por Scorsese, todo do Scorsese. E ele falou que os dois principais filmes que ele usou como influência então, o Taxi Driver, que Robert De Niro tá muito bem, e The King of Comedy, que também tem bastante referência. E fica bem ligado na hora que ele surta. E que também é com o De Niro, né? E com o De Niro também. E é interessante que tu vê na hora que o Arthur vira Joker, que são duas personalidades ali, né? Sim, sim. Quando vira Joker, ele é aquele filme, é o King of Comedy. Então, acho que é bem influenciado, assim. Isso que vocês citaram também da risada, eu acho bacana também, porque a minha referência de Coringa, assim, do que eu li de mais legal é o Piada Mortal, né, que tem os quadrinhos e tem aquela animação que tu até assistiu comigo, né, e mesmo no Piada Mortal, que é uma das histórias mais famosas dele, assim, a origem dele não explica a risada, a origem dele é muito parecida com a do filme lá do Jack Nicholson, do Jack Nicholson. O primeiro Batman. Isso, que é aquela coisa que ele cai lá naqueles produtos químicos lá na fábrica e tal, e meio que ali que ele enlouquece, assim, até na Piada Mortal é assim. E é legal nesse que ele já tem uma condição psiquiátrica. Mas na animação assim. Tem outras coisas que fazem enlouquecer, né? Tem aquela questão da tem família. a questão com a esposa e tal. Mas agora uma coisa que é interessante, não sei se vocês notaram, mas quando contaram toda a história dele ser adotado e ser espancado pelo padrasto, aquilo que ele tem, aquilo ali, será que essa condição dele não foi decorrência desse? Porque o deslocamento vocês viram que tem um deslocamento bem grave da escápula. Sim. Aquele deslocamento ali, ele não tem como voltar, porque ele ficou assim, né? Inclusive, cita que ele teve um afundamento do crânio. Do crânio, exatamente. Por isso que eu né? penso, eu acho que foi em decorrência disso que ele desenvolveu. E a mãe adotiva tinha um problema de distorção de realidade, né? Porque ela mesma disse que não percebia o padrasto batendo no guri. Pensava que o guri era um guri feliz. Mas isso eu achei uma falha de escrita, sabe? Eu acho que se ele fosse filho biológico dela, ia combinar muito mais. Porque ele tinha o mesmo tipo de transtorno, né? Isso, porque ela tinha um transtorno e daí ele ia herdar. Agora, eu não sei o porquê dessa escolha de roteiro dele ser adotado, sabe? Pra daqui a pouco pode ser um gancho pra alguma coisa futura. Pra não dar motivação nenhuma pra que ele desconfiasse de ser filho do cara. Eu acho que era pra isso, entendeu? Porque era justamente pra botar os loucos são vocês, né? Eu podia ter feito um lance onde ele descobrisse que a mãe biológica, então também tinha uma condição psiquiátrica, assim, sabe? Ficou meio... Mas é que eu acho que tem a ver isso com o que o Nicasso falou, pra te deixar com certeza que não é o Wayne não que é o pai cara dele, entendeu? Senão tu podia dizer assim, o Wayne é um escroto mesmo, todas as cenas que aquele cara aparece, ele é um babaca, né? É um babaca. Sim, completo babaca. É um coxinha total. Total, coxinha. Ele é um trouxa, e aí eu acho que é meio pra deixar certo que ele não é o pai dele, né? Mas quando começaram a falar que, se você descobriu lá que era filho do Wayne, eu fiquei, putz, cara, mas não existe isso, essa história não existe. Eu fiquei chateada. Putz, cara. Ser filho do... eu sou filho do Thomas Wayne. Não, inventaram besteira, não é um Batman coisa nenhuma. Quando ele viu que era filho adotado, que não tinha nada a ver com ele, now you're talking. Então, agora sim, fizeram um contexto legal pra... É uma explicação, né? E o que eu achei legal deles explicarem a risada também é porque eu sempre achei a risada do Coringa muito over, sabe? Tipo, ele matava uma pessoa e saía rindo que nem um retardado, assim. Eu sempre achei muito vilanesco isso. E daí eles explicam, não, é uma condição psiquiátrica de que quando ele tem ele fica nervoso, digamos assim, ele tem uma alteração emocional. É que o Coringa, o do
Jack Nicholson, ele é somente um gangster que se diverte matando, né? Sim. Não, mas ele teve esse acidente. Ele teve esse acidente. Os Produtos químicos, Então, na verdade, esse que é o legal. Porque mesmo, né, por isso que eu acho que, em decorrência da agressão que ele ficou assim, eu acho que um incidente é que causou o Coringa. Um incidente é que causou esse desfecho da segunda personalidade. Eu acho, por exemplo, tu pega histórias verdadeiras, que nem aquela história daquele cara que é acho que foi aqui no Brasil, até que o cara levou foi um acidente, um arpão atravessou a cabeça do cara. E depois ele ficou com um transtorno, ele ficou meio com uma coisa, tipo, tem uma parte do cérebro dele que foi afetada, ele não sente empatia pelas pessoas mais. Antes ele era um cara normal, assim, tinha a família dele e tal. A mulher dele disse que depois desse acidente com o arpão, ele ficou um cara totalmente completo. Não, o cérebro é poderoso. O cérebro, um óvulo lá, uma parte do cérebro dele foi atingido, ele não tinha mais sentimento. Tipo, a mulher dele disse que ele ficou um cara frio. Então, eu acho que tem a ver com isso, tá certo? Eu acho que afetou o cérebro dele. Foi uma conexão legal, porque... Se o palhaço batia com a cabeça dele, isso não, pode acontecer, né? Provavelmente e não. É o que acontece com psicopatas também. Eu lembro quando eu fiz a cadeira de psicologia, a professora levou algumas imagens que é de ressonâncias magnéticas feitas em cérebros de psicopatas, e eles têm partes dos cérebros que não têm conexões neurais, né? Então não tem atividade elétrica naquela parte do cérebro, e por isso que ele não tem nada de emoção, às vezes. E o que eu tinha falado aqui da segunda, aquilo ali ficou muito nítido, que ele tem duas personalidades. Porque assim, ó, primeiro eu tinha me ligado quando ele escreve no diário dele. Quando ele escreve no diário com a mão direita, é o Arthur escrevendo. No momento que ele se inspira lá, ele começa a fazer a remexer e mexer com o seu lado esquerdo, que ele levanta a mão, ele pega sempre a caneta pro lado esquerdo e começa a escrever canhoto. E aí é quando ele escreve alguma coisa psicopata com canhoto. Então é a segunda personalidade escrevendo, que é o Joker, que é onde ele faz, ou escreve com carinha, ou escreve com alguma coisa, com uma piadinha. Então são duas personalidades. Quando ele ergue o braço e ajusta a escápula, que vocês notam que ele ajusta a escápula quando ele ergue o braço. Quando ele fica remexendo, ele é uma segunda personalidade dele, que é o Joker. Então é a que toma conta. Quando ele ergue aquele braço, eu já... nossa, é o Joker que tá... Então ele já tem essas duas personalidades bem... E é uma coisa que não deixa clara em nenhum dos outros Coringas. Não. Nenhum, é sempre o Coringa, o Joker. E a personalidade do Joker é muito mais destrinchada, né? Sim, o cara Mas aí que tá o legal, a construção. Pouquíssimo preocupado com a porra toda, né? Não, aí que tá a construção do personagem que é legal, porque tu começa, é um cara que tu vê assim, é um cara que ele começa assim, corcunda, quase diminuto, assim, ele tá inseguro, o mundo tá oprimindo ele, tu vê assim que a sociedade tá oprimindo ele e o mundo tá oprimindo ele. Então ele é um cara encolhido, ele é um cara muito retraído. Tem momentos que tu vê ele dá umas risadas ali olhando aquele programa com a mãe dele e tal, quando ele vai pro trabalho, ele gosta daquela coisa da dinâmica com as crianças que mostra ali, mas ele é um cara que ele não tem nada, não tem nada. E tu nota né? que, não, o único esteio dele é a relação com a mãe, né? Que ele chega e vê o programa. E daí isso tudo se desmancha quando ele descobre do laudo da mãe do psiquiatra, e depois quando ele descobre que o cara do programa que ele idolatra é um cuzão, né? Isso tudo desmancha a personalidade dele, né? É que vai tudo, né? Na verdade, tipo assim, tu vê, ele tem uma situação merda, né? Aquela cena que ele chega em casa e ele vai dar banho na mãe dele, né? Aquilo é muito deprimente. Tu fica pensando, o cara já teve um dia ruim, né? Um trabalho merda, com colegas que ele não tem amigos. Ele não tem amigos ali, não. Os caras ficam folgando na dele, porque ele é um cara que ele tem problema mental, faz tratamento, todo mundo sabe que ele tem problema mental. E os caras meio que folgando nele. E ele ri do anão, coitado, e ele não quer rir do anão, né? Tu nota que ele tá incomodado com aquilo de rir do anão, né? É da condição dele, né? Não é que ele tá rindo. Sim, né? é exatamente isso. É do transtorno dele. Aí o único cara que não ri dele é o anão. E eu acho legal esse contraponto, né? O bufão, o cara que é sempre o bufão, que é o anão, que geralmente é a representação do bufão, é o cara que ele tem um pouco de empatia pelo Arthur, né? Pelo personagem do Joaquin Phoenix. E aí tu vê toda essa construção dele, assim, de minuto, passando por aquelas coisas, apanhando, sendo humilhado. E aí é legal quando chega nessas partes aí que a Cristi tá falando, que ele tá mexendo, que ele tá trocando a mão, que ele tá ficando mais confiante, tem todo um caminho que se faz pra aquilo, não é da noite pro dia. É em pequenas coisas. Começa com o gatilho do ele pegando a arma e matando aqueles 3 caras no metrô. Aí depois ele vê a repercussão que dá, porque aquilo foge do controle dele, não é uma coisa, né, proposital. A sociedade ali de Gotham tá mostrando ali que tá todo um turbilhão social. E aí ele percebe que ele existe, né? Sim, aí tem todo aquele turbilhão social que tá acontecendo. Como as pessoas estão meio que numa vida vazia, não tem uma explicação, não tem nada assim pra, tipo, uma solução pros problemas delas, elas veem aquele assassinato dos 3 caras que representam a elite como uma solução. Eles pensam, não, vigilante é um cara que tá lutando pelos pobres, pelas pessoas que nem a gente. E elite porque eles são caras do mercado financeiro, né, parece. E Wall Street, do Wayne, né? Eles representam o quê? O capital. Ele trabalha no Wall Street. E o Wayne nem conhece eles, né? Nem conhece.
Então, tipo... Caga, eles também são peixe pequeno, né? Sim, daí, tipo... Tanto que eles estão pegando metrô, né? É, que na verdade também, se em país primeiro mundo, os caras pegam o metrô, né, meu amigo? Isso não quer dizer. Não seria exatamente por isso, mas, tipo, tu vê que, assim, ó, eles são os caras que representam o capital, seria, né, o que oprime aquelas pessoas pobres de Gotham, e aí eles são assassinados, e aí, tipo, os caras começam a dizer, não, esse cara vestido de palhaço, ele é a resposta. E aí é o gatilho pra ele achar que aquilo ali é a motivação da vida dele, porque não tem nada na vida dele, não tem ninguém. Ele mesmo falou, não tem mais, nada mais sobrou. Eu não tenho nada a perder. E ele vai se livrando das coisas, né, porque, tipo, quando ele vai no manicômio, descobre toda a condição da mãe dele, porque primeiro começa com ele achando que é filho do Wayne. Ele abre a carta da mãe dele, que a mãe dele pede pra ele postar uma carta praticamente toda semana pro Wayne. Ele acha que ela tá pedindo ajuda, mas na verdade ela tá escrevendo cartas dizendo que o Wayne é pai dele e tal, e pedindo, acho que pra assumir, pra ajudar e tal. Ele abre uma carta daquela e aí é uma coisa que motiva ele também na hora, né? Porque ele pensa, eu sou filho do Thomas Wayne, então eu sou um cara que eu tenho direito a dinheiro, eu tenho direito a ter um pai, porque ele também tem uma carência de ter tido um pai, né? Ele tá procurando uma razão pra viver. Ele tá procurando uma razão pra viver. No início ele tá tentando, né? Isso que te dá uma empatia pro personagem, tu vê, pô, o cara tá tentando fazer alguma coisa da vida, porque ele é um cara que ele tá sendo puxado pra baixo. Mas são as circunstâncias que estão puxando ele pra baixo. E quando ele vai atrás do Wayne, o Wayne é um babaca que fala pra ele que a mãe dele soca ele, né? Sim, dá um soco na cara dele, fala que não é pai dele e tal. Ele vai atrás dos relatórios que tem lá da mãe dele no manicômio de Arkham e aí vê que realmente ela tinha problema, era psicótica, adotou ele foi abusado fisicamente. Que mostra as cenas dela, né, jovem também. Dá um flashback ali mostrando, então assim, ó, ele pensa assim, a vida dele foi uma mentira, a vida dele foi só dor, então, tipo, ele não tem nada. Daí ele vai lá e vai se livrar do resto. Ele mata a mãe dele, tá lá no hospital. E ele começa a encarnar realmente aquela figura do palhaço, do Joker. Tem aquela cena que ele é humilhado também no programa do cara, que o cara pega um vídeo dele num stand-up comedy. Num bar de stand-up. Quando ele acha que vai acontecer alguma coisa legal, ele é humilhado, né? Sim. Mostram o vídeo dele pra humilhar ele. Também. E mostra que ele teve uma distorção de realidade no momento do stand-up, porque ele pensava que ele tinha feito sucesso, né? E ele pensava que ele tava com aquela guria vizinha dele também. E aquilo ali é outra coisa que te dá um troço ruim, né? Porque, tipo, ele encontrou a guria no elevador. A guria só deu uma olhadinha pra ele, né? Tipo, fez uma piadinha ali com a arminha na cabeça e ele já criou uma ilusão que a guria chamou ele pra sair, que eles foram no bar de stand-up e que eles estavam até meio que namorando. Tu acha que é isso, né? Fica bem claro assim, né? E depois tu vê que não, é ele que... Diz que eles até transaram, né? Não, na verdade não, né? Isso aí eu não acho. Ah, mas ele fantasiou isso. Sim, ele entra no apartamento dela. Não. Sim. Ele beijou ela. Sim. Sim, Claro não que viu, sim, Pri. tu não lembra. Que inclusive ele fantasia que eles transam também, né? Sim, ele chega, depois que ele mata os caras, ele chega no prédio, vai direto no apartamento dela, bate, ela abre de camisola ali, entra, beija ela e ela corresponde. Eu lembrei disso. Quando ele tá de Joker. Mas aí entra no alguns... Já é Quando ele já é Joker. Foi a primeira vez que entrou o Joker na jogada mesmo. Que quando ele matou os 3 caras, ele foi parar naquele banheiro, nada a ver lá no público. E ele dança no banheiro, né? Não é que ele dança, ele começa a assumir a identidade. A personalidade do Joker. É quase não é nem uma dança, é uma coisa, uma expressão corporal dele saindo, sabe? É tanto que se tu vê quando ele mata os caras, ele fica mega nervoso e ele não ri. Não ri, né? E ele muda totalmente a postura dele, assim, ele fica mais confiante, porque tu vê que ele teve prazer naquilo, assim, né? Mas agora entra alguns pontos fracos do filme pra mim. A primeira é que eu não acho legal isso de... Eu acho mais legal se ele tivesse mesmo transado com ela, se ele tivesse estabelecido um relacionamento. Porque ele ter imaginado isso e tal, eu acho um recurso mal escrito, assim, sabe? Por quê? Porque eu acho que ele ficou tão confiante e ele tinha uma personalidade dentro dele que ele podia ter feito isso, entendeu? Não. Então eles podiam ter estabelecido melhor o contato dele com ela. Eu acho que ficaria um personagem melhor escrito, entendeu? Porque daí ficou uma coisa, ele só é louco, ele só fantasia. Eu acho o contrário, cara. Eu acho que, tipo, isso serviu pra ele perceber que ninguém realmente dava a mínima pra ele, né? Eu acho também. Porque assim, ó, ele não era um cara interessante. Eu, como mulher, cara, ele era um cara esquisito. É difícil uma mulher se sentir atraída por um cara que nem ele. Só a Rooney Mara. A Rooney Mara, ela pegou o Joaquim Fênix, não o Arthur. Né? Ela pegou lá o cara do Gladiador lá, né? Tava bonitão. Mas aí quando ele vira o Coringa, eu já acho melhor dele parecer um cara interessante, entendeu? Mas, Felipe, eu compro, por exemplo, a Arlequina se apaixonar pelo Joker quando ele já tá no manicômio e aquela personalidade dele, que é uma personalidade que, tipo, é atraente, sedutora. É atrativa. Porque ela é uma coisa assim, ele é tão psicopata, ele é tão confiante que
aquilo te atrai, entendeu? É uma coisa meio que uma coisa psicológica, assim, que tu até pode um enigma psicológico. Agora, um cara como ele era o Arthur Fleck mesmo, ele não era atrativo. É um cara que ele ficava, ele morava com a mãe dele. Esquisitão, weird total. total. Ele era muito esquisito, não tem como uma mulher se sentir atraída por ele. E era uma menina bonita até, e Muito, tinha filha. muito bonita, né? E tinha filha. Uma mulher que é mãe solteira, ela tem que ser prática. Ela vai olhar um cara que é palhaço, fracassado, coitado, que mora com a mãe. Mas eu acho que não devia ter feito a construção, então, dele delirar, teve com ela, a partir daquele momento onde ele ficou confiante que ele virou o Joker. Que fosse num outro momento, então. Que na fuga da realidade, daí sim ele vai delirar com aquilo. Mas ele já tava no delirando. momento onde ele se encontrou como Coringa. Aquilo tudo aconteceu dentro do banheiro, cara. Ele tava ali naquela viagem dele e ele não saiu do banheiro. E aí pensou nisso, né? Não, eu entendo, ele não chegou a sair do banheiro. Eu não gosto do recurso do delírio usado nesse momento. Não, mas ele já Eu só achei que o delírio foi real demais, sabe? Ele enganou a gente, sabe? É, exatamente. Eu não gosto de ser enganado dessa forma, assim. Ele nos enganou, assim. Mas ele já tava delirando antes de ser o Joker, porque ele imaginou que ela foi lá na casa dele, bateu na porta dele, foi antes. Mas sim, eu acho que é válido, entendeu? Mas é que começou com uma coisa, tipo assim, ó, quando tu imagina uma coisa que tu quer fazer, uma coisa que vai acontecer, assim, que tu fica meio que projetando. Ele conheceu ela no elevador, ela fez aquela brincadeirinha com ele, foi só aquilo de relacionamento que eles tiveram. Já bastou pra ele criar uma fantasia de que daqui a pouco ela poderia ir na casa dele, convidar ele pra sair. Mas daí eu acho, porque eu acho E aí ela tava no stand-up e ele não era Joker no stand-up, ele era um cara, ele era o Arthur Fleck, sem confiança, tanto é que ele foi zoado no stand-up que ele fez e foi filmado e virou piada. Ele achou que ela tava lá, no delírio dele, ela tava lá junto. E foi o que salvou ele, porque ele teria saído numa bad terrível lá de dentro. Sim. Mas aí eu acho válido. É fuga da realidade, né? Porque daí tá usando ele imaginando o momento com ela como uma fuga da realidade. Mas aquele momento onde ele matou os caras ali, ele não precisava fugir da realidade, porque ele se encontrou naquele momento, entendeu? Ele virou Coringa, ele tava feliz, digamos assim, de ter matado os caras. É uma coisa que deu prazer pra ele, então ele não tinha por que delirar que ele tava com ela naquele momento, entendeu? Mas eu acho que aí... Ele não precisava fugir da realidade, né? Porque ele achou uma realidade com a qual ele sentia prazer no momento que ele mata os caras, entendeu? Isso que eu achei que... E de enganar o público, né? Eu acho que era mais... mais... me enganou muito ali. Enganou todo mundo. Eu achei que tinha rolado naquele momento. Na verdade, tu tá achando que ele tá... Tu fica pensando se a vida dele é uma merda, mas pelo menos ele tem um relacionamento... Não precisa ser relacionamento amoroso, exatamente, mas ele estabeleceu uma conexão com ela. E tu pensa assim, tá, ele tem um mínimo de contato com uma pessoa. Ele vai num café com ela e tudo, daí eles passam um dia junto. Eu acho que pra resolver isso daí podia ter botado uma cena de, sei lá, 3 segundos de uma garçonete olhando estranho pra ele conversando com ela. Sim. Porque daí esse louco tá falando sozinho. Mas é que a galera ia se ligar e eles não queriam isso. Eles queriam fazer uma coisa tipo o seu sentido, quando tu acha que o Bruce está vivo, e é só no final que tu vê que não, que é o que eles fizeram com ela, porque no final tu vê que ele nunca teve nem nada com ela. Mas agora o ponto mais fraco do filme, assim, que eu acho, é exatamente as referências muito evidentes aos filmes do Scorsese. Porque o filme se passa no final dos anos 70 pro início dos anos 80, exatamente o que acontece no Taxi Driver. Então ele é, digamos, com um paciente psiquiátrico igual o Taxi Driver. E se eu não me engano, o Taxi Driver também foi bem no momento da greve dos lixeiros também, né? Não era da greve dos lixeiros. Mas era um contexto, inclusive político, muito parecido. Até a referência a eleições é meio igual, assim. Mas é que o Taxi Driver, Felipe, ele se passa na Nova York do final dos anos 70. A Nova York do final dos anos 70 era decadente, era uma cidade que ela estava em decadência, ela era suja, ela era uma cidade que ela tava passando por uma crise, tanto é que eles fizeram uma política de restabelecer até os metrôs lá. O metrô era uma coisa nojenta, era uma latrina, os caras entravam lá dentro e cagavam, pichavam, faziam horrores, porque não se cobrava passagem, depois eles fizeram toda uma política. É uma coincidência, não é que teve greve de lixeiros naquela época. Ele fazia É uma cidade decadente. Ele fez a conexão. É que na verdade Gotham é sempre foi uma conexão de Gotham com Nova York, sempre foi. Não, tudo bem, só que me tirou um pouco do filme o tempo todo ficar martelando assim, ó, Taxi Driver. Teve uns 5 momentos ali onde eu pensei em Taxi Driver. Eu acho que tu tem que fazer a referência, mas ela não pode ser tão evidente, assim, de ficar te mostrando o tempo todo. Isso aqui é Taxi Driver. E não só isso, também foi... Eu nem vi o reality show, não assisti até hoje. Mas eu sabia que tudo aquilo que acontecia no programa do Robert De
Deniro ali e tal, era o rei do show mesmo sem ter visto, entendeu? Então mesmo sem ter visto, toda hora que mostrava, isso é rei do show, isso é rei do show, isso é rei do show. Ah, mas por que te incomoda ser referência Porque do daí é referência demais, entendeu? Eu não o Scorsese produz e daí, vamos fazer mas assim, é melhor uma copiar o bom do que inventar o bom. Não, tudo bem, mas é demais, entendeu? Eu acho que fez com que o filme não seguisse sozinho nesses momentos, ele me tirava do filme. Eu achei que teve nuances, mas não foi bastante, óbvio, mas não... Acho que não estragou na identidade do filme, assim. Não estragou o filme. Eu só acho que pesou a mão demais nisso, entendeu? Eu não acho, porque se tu pegar, assim, a gente olhou agora esses dias, a gente fez um podcast sobre isso. O filme do Tarantino referencia um monte de coisa. Ele pega coisas boas e daí referencia. São várias coisas, entendeu? O Tarantino é tanta referência que tu já nem sabe mais o que não ele tá é tanto. O referenciando. último filme dele, ele referenciou só faroeste, praticamente. Então... Tá, mas tipo 20 anos de faroeste, entendeu? Eu não considero Nesse do isso... Joker tu vê ele, Scorsese. Eu não considero um É quase como se o Scorsese estivesse dirigindo o filme, entendeu? Não, eu não acho. Eu acho que tu pegar um cara que nem o Scorsese, que ele é um dos ao concurso de diretor, o cara uma das referências de maior qualidade que tu tem em termos de direção de cinema, e tu pegar e referenciar esse universo, cabe dentro da história do Coringa e da história do Batman, porque o Batman, todo o universo do Batman se passa num lugar obscuro, sujo, que é Gotham, e Gotham é referência a Nova York, e que é referência melhor do que a Nova York do final dos anos 70, começo dos anos 80, não a Nova York de hoje, bonitinha, arrumadinha, não, Nova York revitalizada. Não, não tem como tu fazer isso. Nova York é do príncipe de Nova York. Exatamente, tu tem que fazer a coisa como seria da decadência, de tu precisar de um super-herói, tu tem que ter um ambiente decadente. Então eu acho que cabe dentro disso aí. E não me incomodou essas referências do Scorsese. Isso é a Nova York do pós-crise do boom imobiliário, né? Sim. Onde todo mundo comprou todos os prédios, depois não tinha como sustentar aquele, começou a virar senhorio, alugar, né? Daí viravam os prédios podres alugados pra um monte de gente, a preço de banana, né? Sim. E todo mundo morava de aluguel, ninguém tinha sua própria casa. É meio que se repetiu em 2008 agora também, né? Sim. Mas agora escolhendo, então, o melhor Coringa. Provavelmente vai ficar entre Heath Ledger e Joaquin Phoenix. Começa vocês, que eu tenho uma teoria pra falar depois. Ele escolheu mesmo. Então manda ver, começa teorias aí. Tá, então... Não tem teoria. Pra mim, o melhor Joker... Ficou claro porque eu não achei tão bom o filme. Pode ser uma heresia que eu tô falando aqui pra muitas pessoas. Mas eu não achei tão bom o Cavaleiro das Trevas. O filme não é assim, that much. Acho que é overrated, muito superestimado. Mas o ator, o Heath Ledger, era muito bom. Fez um baita papel, mas esse Coringa do Joaquin Phoenix, pra mim é o Coringa mais completo, ele é o mais Joker, ele é o mais explicável. Acho que vai mais pelo contexto de que agora explicaram toda a história do cara. Então justifica e explica o porquê que ele é o Joker. E já o Heath Ledger, daí eu pensando assim, se tivesse a mesma história do Joaquin Phoenix, eu pensando, mas daí já não gostei tanto do contexto dele se fosse encaixar nessa história. Então o Joaquin Phoenix é mais, pra mim é o melhor Coringa. Até porque o Joaquin Phoenix teve mais tempo de tela. Exato. E ele é um ator melhor que o... É o que eu ia falar. Sim. O Joaquin Phoenix é um ator mais completo, né? Claro, Sim, claro. Completo. Eu acho o Heath Ledger. Eu não consigo superar o que aconteceu no Cavaleiro das Trevas, que era um filme do Batman que o Coringa rouba a cena. Tipo, ele foi competente o suficiente pra ser o expoente do filme do Batman. Mas é porque o Batman dá essas coisas. Bom, enfim... Naquela trilogia ali, que é a melhor que teve do Batman pro cinema, né? Eu não gostei muito do filme. Então eu gostei muito daquele do Heath Ledger de Coringa ali. Mas o Joaquin Phoenix também ficou muito foda, mas eu prefiro o Heath Ledger. Agora tu tem até a teoria pra falar primeiro. Não, tu fala primeiro. A minha teoria é mais... Eu quero ouvir tua teoria primeiro. Não, tu não seja isentão. Tu fala o negócio. Eu não sou isentão. Tu quer esperar eu falar pra claro depois pegar o contraponto. Eita. Então, assim, ó, o pessoal vai dizer que eu sou isentona. Mas eu não vou escolher um dos dois, sabe por quê? Eu tenho uma teoria. Não, porque o Jack Nicholson... Vou deixar eu falar. Fala. Pra mim, se tu pegar o Joaquin Phoenix, ele faz a origem do personagem. Então ele vai pegar o cara lá, o Arthur Fleck, e vai explicar como é que ele virou. Quando tu vê o filme do Cavaleiro das Trevas, não tem a explicação do passado. Tu pega ele pronto, né? Do Coringa. Tu pega ele pronto, ele já é o Coringa, já é o Joker. O que eles te dizem ali? Ele fica jogando historinhas, assim, aleatórias e dizendo que foi uma coisa ou outra e não te
diz o passado dele. Então tu fica, é mais misterioso, tu te instiga aquilo, tu fica pensando, o que fez esse cara virar o que ele é hoje, né? Esse sociopata que não liga pra nada é o agente do caos. Quando tu pega a história do Joaquin Phoenix, ela te explica, pra mim aquilo é a origem, e a continuação é o filme do Cavaleiro das Trevas. Então pra mim, fica quase que nem aquele filme do Dr. Parnassus, que até é um filme que o Ledger fez, que era assim, o mesmo personagem interpretado por 3 atores diferentes. Pra mim, é o mesmo personagem interpretado por 2 atores diferentes. A origem dele é o Joaquin Phoenix, com uma qualidade maravilhosa, mostrada ali todas as camadas do personagem, e vai terminar no Heath Ledger. Então, se tu tiver a experiência de ver esse filme e depois reassistir o Cavaleiro das Trevas, tu tem uma outra visão, né? Sim. Se tu conseguir transportar uma coisa de um filme pro outro, né? Por isso que eu não vou escolher. Pra mim, eles são o mesmo personagem, interpretados por atores diferentes, então, e eu acho que um complementa o outro. Pra mim, é um universo só aquele ali, entendeu? Não, a gente sabe que é besteira escolher entre um e o outro, entendeu? Que um é o início do personagem, os outros 2 são atores muito bons, em momentos diferentes do personagem. Mas aí tu tá muito isentando, tá praticamente o Ciro Gomes no passado, no segundo turno. Só faltava tu viajar antes da hora da opinião. Não, mas é porque tem que... Vai pagar os 13,50 da multa, não vou votar. Não, peraí. Não, escolhe um, por favor. Felipe, aí eu olhei o Cavaleiro das Trevas, eu vi aquele personagem maravilhoso do Coringa, o agente do caos. O que ele faz nesse filme com o Batman, ele pira a cabeça Ele do ganha, Batman. ele vence, né? Não, ele vence. Ele vence. O filme termina de uma maneira horrível. Tipo assim, Sim. o Batman, ele viu que foi tudo por água abaixo do que ele queria. Ele vence, entendeu? nada dá certo pro Batman Nada ali. dá certo. Então tu vê assim, o cara conseguiu o que ele queria, né? Ele deturpou todo mundo e tudo. Como é que virou aquele personagem? Pra mim é o que tá contado nesse filme de hoje, o Joker. Então por que eu vou escolher entre um e outro se pra mim é o mesmo personagem? É a mesma pessoa. Mas eu vou Vai, te Felipe, dizer qual é que é o melhor que eu gostei mais do filme. Aí eu vou te dizer, eu gostei mais do filme do Joker no conjunto dele, tá? Toda a camada, tudo que me mostrou, toda a construção do personagem que eu disse é um nanico e no final vira um gigante. Muita complexidade, muita complexidade. O personagem é muito simples, ficou tão complexo que se transformou em uma outra coisa, que se transformou em uma coisa melhor ainda. Como filme de personagem, esse filme é melhor, mas eu acho o Cavaleiro das Trevas quase perfeito. É muito bom, mas eu vou te... Tá. Nossa, o Cássio, só porque viu com a ex-namorada no cinema. Só porque viu com a ex-namorada no cinema. Não, é bem de encontro do que vocês estão falando, assim, ó. Pra mim, esse Joker é um filme, comparando filme com filme, é um filme melhor, é um ator melhor, até porque ele teve mais tempo de tela, né? Porque é um filme de ator. E ele o tempo todo na tela, né? É um filme de personagem. Ele não tá, acho que ele não fica nenhuma cena fora, né? É até injusto comparar os dois. Então já é um personagem muito icônico, um filme muito icônico, principalmente dentro dos quadrinhos, apesar de que é um filme totalmente fora dos quadrinhos. Mas eu fico com o Heath Ledger, principalmente por isso, entendeu? Porque todo filme de quadrinho é um filme meio bobo, vamos levar em consideração. Todo filme, pra mim, um filme de quadrinho comparado a um filme sério, que é o que eu considero Joker, é um filme menor, entendeu? Mas mesmo dentro de um filme de quadrinho, que eu considero como um filme menor, um filme meio bobo, o Heath Ledger conseguiu extrair leite de pedra, digamos assim, entendeu? Ele conseguiu se destacar mais do que o personagem principal, que é do Batman, porque o Cavaleiro das Trevas sem o Coringa não seria nada, entendeu? Seria um filme bem meia boca, né? Ai, Felipe, mas aí é que tá. É porque o filme era meia boca e ele se destacou. Mas é que todo filme de quadrinho é um filme meia boca, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Mas aquele Batman era muito ruim. Tá, o Batman Robozão é uma merda. Era muito ruim. O Batman Robozão é uma porcaria. Cara, não tinha. Agora imagina, entendeu? Aí que tá. Imagina esse Joker naquele contexto. Ia roubar mais a cena ainda, eu acho. Imagina. Mas ele não ia combinar. Porque o que é aquela cena da festa no Cavaleiro das Trevas? Porque cara? assim... Era muito louco. Sim, mesmo... Mas aí é que a gente não viu o Joker do Joaquin Phoenix maduro. Fazendo a cena da festa. Exato. Só que ele não ia combinar pelo seguinte, porque mesmo o Joker do Heath Ledger é um Joker caricato. Se tu pegar mesmo a risada dele, quando ele saía. Sim. Olha só, fiz uma cena vilanesca. Vai eu fazer haha. Ou estou entrando na cena vilanesca. Daí aquela risadinha. Haha. E aí não tinha uma explicação assim. É uma cena tri-séria, onde o cara fez uma coisa horrível e o cara tá rindo, entendeu? Não combina com o mundo real, entendeu? Só que eu acho que mesmo assim, sendo um filme meia boca, como todo filme de quadrinho é comparado com filmes sérios, ainda assim ele conseguiu extrair muito daquele filme, assim, sabe? Conseguiu dar qualidade pra aquele filme, conseguiu ser surpreendente, assim, né? Então eu acho que ele conseguiu fazer muito mais do que se tu pegar, porque é injusto, o Joaquin Phoenix teve um filme inteiro pra ele, e já o Heath Ledger não teve um filme inteiro pra ele, e ele conseguiu tirar leite de pedra lá naquele, por isso que eu fico com ele.
Tá 2-2, então. Não sei se foi de propósito, mas foi 2-2. Mas olha, enfim. Tá, então a gente já escolheu os Jokers. Fala a trilha sonora. A trilha sonora é maravilhosa, né? Mas agora que nem assim, é legal, deixa eu só finalizar isso pra ser. Vai continuar Pra trilha sonora, assim. A gente tem que O falar dos Cavaleiro das aspectos Trevas, técnicos. dentro dos filmes de quadrinhos, eu acho que ele é um filme muito fora da curva, assim, porque ele consegue fazer uma discussão social muito interessante. Por exemplo, eu acho o Cavaleiro das Trevas melhor que o Guerra Infinita e Ultimato, por exemplo. Ah, sim, sem dúvida. Eu O melhor acho filme de herói que melhor, teve até agora é o Cavaleiro das Trevas. Depois de Logan. Jesus, eu não vi Logan ainda, E até né, o cara? Joker, assim, o Joker é um filme melhor que o Cavaleiro das Trevas. Nossa, eu Mas tô. porque Tem um bicho me e corroendo Logan aqui dentro não agora. são filmes de quadrinhos, entendeu? O Logan até flerta um pouquinho com filmes de quadrinhos, mas o Joker não é um filme de quadrinho, ele é um filme psicológico, é um filme de vilão. Eu dormi é um duas filme de vezes nesse personagem, filme, não é de possível. ator. O Cavaleiro das O Cavaleiro das Eu dormi Trevas? 2 vezes, não é possível, eu não vi o mesmo filme. Alguma coisa A tinha. gente vai ter que sentar em casa e ver a trilogia. Tava tendo uma sessão. Mas dá pra dizer que tu é, tipo, fã de quadrinho, fã do Coringa, fã do Batman? Não, eu gosto muito da DC. Aí, não é que aí tá, isso mas, explica mas eu sou fã de cinema, entendeu? E eu achei... Eu também não gosto da DC, cara, mas essa trilogia, principalmente esse segundo filme... mas tu não é muito fã de cinema, não. É muito louco, então, cara. Não, é muito louco. Não é muito E ele faz parâmetro. e ele tem coisas muito icônicas no filme, por exemplo, ele tem uma frase assim que é difícil eu gravar frases específicas de filmes, mas que nem eu lembro do Coringa dizendo assim: ah, eu sou um cachorro correndo atrás do carro, e quando eu pegar o carro eu não sei o que fazer, entendeu? Então isso só com uma frase explica o personagem que o Joker precisou de um filme inteiro pra fazer, entendeu? Isso que eu acho que ele consegue fazer. Talvez até seja um pouco do roteirista, mas o roteirista combinado com o ator, assim... E tu tem o Nolan ali, né, cara? E mais o diretor e tal, né? Não que o diretor desse cara... Nossa, eu não concordo, mas gente, Mas é que se não tivesse isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, é democracia. Mas se não tivesse o Heath Ledger, e é claro que não dá, né? Se tem o Coringa, o Heath Ledger no filme do Nolan, não dá pra gente separar, entendeu? Mas se não fosse isso, digamos assim, fosse, sei lá, o Jared Leto fazendo Coringa no... Ia cagar o filme todo. Ia ser o Batman 3. O Batman 3 não é um filme assim tão bom, né? O primeiro e o segundo são bem melhores, né? Principalmente o segundo, né? Eu vou te dizer que eu prefiro o segundo e o terceiro. E o que entra, assim, eu acho que o Heath Ledger conseguiu naquele filme extrair leite de pedra. Mas se ele fizesse esse filme do Joker, não ia ser tão bom, porque ele não é um ator tão bom quanto o Joaquin Phoenix. Tu não sabe. Talvez o cara ele morreu tenha prematuramente, evoluído, né? O cara morreu muito cedo. Mas é que Joaquin Phoenix, só o lábio leporino dele, assim, já te incomoda. É que o Joaquin Phoenix tu vai pegar toda a origem do cinema dele. Irmão. Até aquilo que tu falou mesmo antes, quando a gente tava saindo do cinema lá que as cenas de entrevista dele parecem do documentário. Ou Eu Não Estou Lá, né? Isso é legal, porque assim, que nem eu tava falando, esse filme eu acho que dialoga muito com os últimos filmes dele. Eu acho que o Joaquin Phoenix é o cara perfeito pra fazer o Joker, assim, um cara perturbado, um cara com problemas de transtornos mentais, porque ele vem de filmes que ele fez assim, entendeu? Então, começando pelo documentário de acho que 2008, que é o Eu Não Estou Lá, que foi uma época em que ele disse que ele não ia ser mais ator. Isso ele falou tipo assim, ele deu entrevista dizendo que ele não ia ser mais ator e ele ia virar rapper. E a galera achou que era verdade, entendeu? E ele deixou crescer a barba e o cabelo e ficou uma coisa muito louca, assim. E todo mundo tinha achado que ele tinha enlouquecido, porque ele é um cara, a família... Porque provavelmente ele enlouqueceu ali. Não, mas assim, tem o histórico da família dele. Ele é irmão do River Phoenix, pra quem não sabe, que é um cara que era um ator muito bom, jovem, que morreu de overdose, naturalmente, acho que ele tinha uns 20 anos quando morreu. 22, se eu não me engano. E os dois foram criados numa comunidade meio hippie lá. Eles foram muito abusados. Eles tiveram problemas de abusos, assim, bem fortes, bem pesados. E essas coisas que eles tiveram problemas com drogas e tal, principalmente o River Phoenix, meio decorrência dessa infância. E o Joaquim teve muitos problemas de transtornos, assim, mentais mesmo. Ele faz terapia até hoje, faz tratamento, porque ele teve muito problema de depressão e tal. Então ele é um cara que ele tem uma história psicológica. Então, é um e cara ele faz que personagens entende. perturbados, né? Sim, e aí então... O próprio Cômodos dele no Gladiador é perturbadaço, Não, né? todos os totalmente perturbado. Tem o personagem do Gladiador, tem esse... O Johnny mesmo, do Johnny June, que é o Johnny Cash, que ele faz, é um cara que teve problema. Que é um cara com que teve droga, muito problema, né? Teve problema com droga. Tem um filme muito legal que é Os Contos Proibidos do Marquês de Sade, que ele faz um cara que é um abade lá. E aí tem aquele filme que a gente viu ano passado. Como é que é o nome daquele filme? Eu Não Estou Lá. Ainda Estou Aqui, né? Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui? Ou Eu Não Estou Lá. Não, Eu Estou Lá não é o documentário, é o documentário que eu tô falando. E esse filme que o Felipe tá falando, que a gente viu ano passado, é um filme de um cara também que tem transtorno psicológico, e aí é um cara que ele é assassino de aluguel, e ele resolve ajudar uma guriazinha lá, uma guria que tem um problema que tá sendo abusada. Então, tá meio de depressão, querendo morrer, né? E tem problema com a mãe. Até esse filme acho que dialoga muito com o Joker.
esse filme que a gente tá falando, que é o... É esse que ele é o filósofo, qual que é o nome mesmo? Que é o professor de filosofia, com a Emma Stone. Daí é no do Allen, daí, né? É o que é o Homem Comum. O Homem Racional. Ele também é outro loucão, né? Todos os personagens dele. Ele é psicopata nesse? Psicopata Ele esse é daí. psicopata. E é legal que ele narrando, tu entende a mente dele, cara. Tu fica, uau. Esse filme é muito surreal, né? É muito surreal. Mas, então tu vê assim, que ele é perfeito pra fazer um personagem com problema com transtornos mentais, porque é um cara que ele tem histórico da vida dele, do profissional dele, dos filmes que ele faz, ele sempre faz caras com problemas, assim, com um background meio complicado, assim, psicologicamente. E até aquele do Paul Thomas Anderson também, Vício Inerente. Nossa. Faz meio bicho grilo, não sei se você já viu o Chapadaço, filme do Paul Thomas Anderson. Todos os filmes do Paul Thomas Anderson são bons, não tem filme ruim. E nesse ele é meio bicho grilo, meio depressivo. Só que esse é um filme bem estranho. Ele é um filme bem ele é um filme bem... Como todo filme do Paul Thomas Anderson. Então é um filme que chove sapo, né? Então não tem como ser estranho. Magnolia. Mas pra mim, eu acho bem interessante porque vem esse histórico dele de filmes, assim, de personagens com problemas mentais. E aí ele consegue fazer bem, né? Daí é o cara que eu acho que meio que o histórico dele encaixa bem pra fazer esse personagem de hoje. Era uma tarefa, né? Porque ele tinha que superar o Heath Ledger e, de certa forma, apesar do Jared Leto não ter sido um bom Coringa, foi um Coringa criativo, né? Para de falar do Jared Leto. Eu olhei pra mim. Mas não dá pra engolir o Jared Leto. Não dá pra engolir aquele filme. Não, e aquele filme todo. A única coisa que presta daquele filme é a Arlequina. E mesmo ali conseguiram cagar um pouco aquela história dela. Porque é a Margot Robbie, né? É uma boa atriz, né? Excelente atriz. É, verdade. Eu não acho ela tão boa atriz. Eu acho que ela é mediana, total. Acho que só ela é muito bonita. Ela é extremamente bonita, né? Tem um filme dela que é legal, que acho que tu... Até ela de pé sujo lá no Everly de Hollywood ficou legal. Eu não acho ela... Da mulher dos patinhos lá. Eu não acho ela tão... Tem um outro filme com ela. Ela não é assim, ó. Não, ela não é excelente. Não é uma Charlize Theron, que é bonita pra caramba e tem boa atriz. Não. Mas é que ela também, eu acho que ela é mais jovem. Not even close. Ela é bem mais nova. Ela tem muito que aprender ainda. Margot Robbie, acho que ela não tá na casa dos 30 ainda. Mas é que a Charlize, desde os filmes de novinha dela, ela já batava pau, né? Outra coisa de aspecto técnico que eu acho interessante, que esse diretor, que é o... Como é que é o nome que tu tinha falado? Todd Phillips. O Todd Phillips é um cara que vem da comédia. Ele fez Se Beber Não Case, né? E aí, nada a ver, não dá pra imaginar isso, cara. Acho bem interessante, porque assim, ele tem decisões de direção muito boas. Eu não sei se vocês notaram, mas essa câmera é muito intrusiva. A câmera muito fechada na cara dele. Quase que o tempo todo tu tem a câmera fechada na cara dele. Ou nas costas dele, acompanhando a caminhada dele, que no início é arqueada, como eu falei. Ele vai caminhando assim, e no final ele já tá caminhando com uma postura mais ereta, assim, tipo que ele já é o Joker, ele já é confiante. E essas decisões de câmera, assim, de acompanhar o personagem, ou até handcam mesmo, que eles usam a câmera na mão, assim, pra mostrar momentos de tensão, tipo, a hora que ele mata aquele cara, né? O colega dele ali é a câmera na mão, né? Então, te mostrando um negócio bem cru, assim. E ali é claustrofóbico, né? Porque tá vendo aquele apartamento e o anão tá querendo ir embora. E a gente quer ir embora com o anão, né? A gente só deixa o anão embora. Sai daqui. Por favor, deixa o anão embora. Mas aquela piada foi a hora que eu ri. O anão tava tentando abrir. Eu não consegui achar engraçado, eu tava nervoso. Eu tava apavorado naquela parte ali, cara. Eu não saísse, coitado. Mas é isso aí que é foda, né? Porque tu fica pensando assim, tipo, tu tá rindo de uma situação horrorosa, né? Porque eu até achei que eu pensei, será que ele vai matar esse cara? Porque ele já é o agente do caos, né? Pois é, eu achei que mais um. Quando ele pegou a tesoura ali, ele ia matar. O meu medo é que quando bateram na porta dele, eu pensei que fossem os agentes, fossem os policiais. Eu também achei. Ah, sim. Que vão pegar ele logo em seguida, logo depois dessa cena, uma meia hora depois, ali na escada, né? Ah, aquela cena da escada. É a melhor cena, que é a cena de cartaz dele. Toca aquela música Rock and Roll do... Esqueci o nome da banda, a gente olhou, né? Do que a pessoa tá falando da cena ficar no rosto dele, que é aquela cena da entrevista, assim, né? Tipo, ele começa a falar, daí tu vê aquela cena no rosto dele, que ele começa a não tem mais nada a perder ali, porque ele se transformou, né? Se transformou, não era mais... É o manicômio no final? Não, no final, ali com a entrevista com o Barry. Cara, foi ali que ele mudou de ideia, ele ia se matar e ele decidiu, vou matar esse cara aqui. Não, gente, não foi ali não. No momento que ele, quando ia abrir as cortinas, que ele tava se transformando, ele já pensou em outras coisas. Ele tava se transformando. Ele se transformou ali, ele percebeu que ele não valia a pena morrer. A gota
luta final foi quando o Robert De Niro veio conversar com ele, e daí ele viu, esse cara é um filho da puta, puta, não tem mais nada o que fazer, Não, e aí o cara começou a defender eu vou fuder com tudo. Não, e ele começou a defender os caras de Wall Street, ele é mais um deles, entendeu? Isso. Então eu vou contar mais uma piada, peraí. Não, mas tu não tá de palhaço porque tu concorda com os protestos, né? Ele perguntou dessa forma, né? Exatamente. Não, e começa pelo conceito dele levar o cara lá pra tirar sarro dele. Sim, ele ia levar ele pra fazer piada, né? Ele se ligou que o troço era isso. Basicamente o cara ia ficar fazendo escárnio dele pra plateia rir, depois ia acabar o show, beleza. Ele ia ter esquecido, né? E aí ele pensou, não, tipo, ele tava pensando em se matar naquele momento. Claro, como a gente sabe que é a história do Joker, vai ter Batman, depois a gente sabia que ele não ia se matar. Eu tava muito tensa porque eu tava achando que ele ia matar todo mundo, assim, atirando pra todos os lados, assim. Já tinha dado um beijo de despedida na veinha. Não, deu despejo. A entrada dele é muito engraçada. Ele dá um beijão na velha. Aquela cena é legal. Mas é muito legal essa coisa que tu falou, que ele tá na cortina atrás se transformando, cara, aquilo foi demais. Tipo foi demais. o Dr. Jack e o Mr. Hyde, assim, tu vai vendo ele E o filme é tão pra Nossa, diminuir mesmo. ele que na hora que ele entra e tá sendo aplaudido, mostra as plaquinhas de aplauso, né? Pra dizer que ele tá sendo aplaudido, porque estão mandando ele ser aplaudido. É muito Mas o que legal. eu digo disso, da câmera na cara dele, assim, é que é legal que, assim, ele entra meio que fazendo piada, meio que do personagem, do Coringa e tal, mas no momento que ele fica sério, ele chega a te botar um medo, assim, né? Agora ele para de rir, tem um momento que ele para de rir, agora que ele parou de rir, fudeu de medo. É que tu fica achando que ele vai só ficar falando piadinha, mas não, ele começa meio que a falar sério, E aí, mérito do Joaquin Phoenix, que, como a gente já falou, é um maravilhoso. E fazer aquilo ali que ele fez fisicamente, até não é fácil, mas os atores podem fazer, emagrecer, ficar meio esquisito, meio torto, mas o que ele faz com o rosto é incrível, né? É maravilhoso. Que tu olha a câmera, por isso que o diretor deixou a câmera bem na cara dele, pegar bem aquilo, porque tu tem nuances, assim, de, eu não sei se vocês notaram, mas tinha coisas que ele fazia com o olho, de uma lágrima que caía, aliás, até a maquiagem do Coringa é legal, porque ele bota aquela maquiagem de palhaço e tem uma lágrima escorrida, né? Tipo, tem um lado que tá escorrido e aquilo é uma dicotomia, né? O cara tá rindo de um lado e tá chorando. É muito legal aquilo. E aí, tipo, a câmera fica na cara dele e o que ele faz com o olho nessa cena da entrevista é legal, porque ele começa meio que rindo, brinca, daqui a pouco ele vai ficando sério. Parado. E da seriedade ele vai externando o que ele tá virando e o descontentamento dele e combinando na violência, né? E combinando no ódio mesmo, assim, do tipo, eu não tenho nada que foda-se. E aquela cena ela vai te deixando cada vez mais tenso, porque ele vai puxar o negócio de trás, daí tu pensa, é a arma. Ele puxa um bloquinho. O caderninho das piadas. Tu vê que ele se transformou total exatamente nisso, porque ele pega o bloquinho, daí ele procura as piadas, daí ele lê aquele negócio, lê aquela frase, ele espera que a minha morte seja mais significativa do que a vida e tal. E daí naquele momento ali ele faz a piadinha do toque-toque, né? Daí o que o Robert De Niro disse, tu precisou ler, daí eu quero. Quer fazer isso? Ele fala sério? Daí aí que eu vi, ali que ele começou a fazer. Eu cheguei a trancar todo mundo começou a rir, assim, ele olhou pro distante assim. Eu quero fazer isso certo. Ali eu vi que... I wanna make it right. Aí tava bem. E aí tu vê que não é qualquer ator que conseguiria fazer aquilo. Não, ele tem mudanças da face, mudança de expressão muito rápida. Inclusive quando ele tem os surtos. Quando ele tem as risadas. Quando ele ri do anão, que ele não quer rir do anão. Então ele consegue fechar muito rápido a cara. E o cara é muito bom. A última vez que ele tem a piada de nervoso é do anão ali, né? Que ele ri e depois ele vai pro escritório do chefe sério, né? E o que tu ia falar sobre a trilha sonora um pouco? A trilha sonora é muito boa. Tem além das músicas que é a data da época é muito boa. Sim. Pra musicalidade, né? Final dos anos 70. E ele consegue começar e terminar as músicas no momento certo, escolher as músicas. Agora sim, gente, uma coisa que é bem interessante, que é um filme com o nome Joker, né? Mas tem obviamente, tem muitas cenas dramáticas que deixam tenso. E nada é melhor pra momentos tensos do que o violoncelo tocando nota grave. Sim. Isso é o que mais tinha. Já começa com o violoncelo na corrida lá dele correndo com o palhaço, os meninos fugindo com a placa dele. Aquela corrida lá, tudo em um que a gente chama de andante, que é uma coisa da música, né? Andante é o nome daquele ritmo. É um andante de violoncelo. Que tem umas distorções no meio do cello. Né? Na verdade não, é constante, é um andante, só que em tom muito grave. Tem vários tons, mas em tom muito grave que traz uma tensão no ar. Em vários momentos tem isso. Isso foi bem trabalhado, né? Ele usa muito na narrativa, né? É que eu ia falar, não é só as músicas da época que ele usa o Frank Sinatra. A sonografia é muito boa. O rock que ele usa, mas a parte de som mesmo, sonora, de trilha original, aquele estridente
Excelente. Aquelas coisas excelentes, aqueles barulhos que dão, assim, aquele, que nem tu falou, grave, aquilo ali te dá um senso de urgência, de perigo, de... Ele não manipula tuas emoções, né? Que eu acho que é como a trilha sonora tem que ser. Ela não te manipula, ela te complementa o que tá acontecendo ali, os sentimentos que ele tá passando. Quando ele tá feliz também toca uma musiquinha alegre, agora mais leve. Eu tava conversando que vocês vão notar que tem uma música tema dele ali, que é a música do Charlie Chaplin. Na verdade, o Charlie Chaplin também presente no filme. A coisa do comediante. Exato. Ele até se encanta olhando ele no cinema, né? Quando tá passando Tempos Modernos na sessão de cinema. O Charlie Chaplin é um ícone, né? E aí tem a música Smile. Que até foi a música que ele entrou pra dar entrevista, que foi a música que ele tava se transformando como Joker na hora que tava tocando essa música. E também era a música que tava tocando no banheiro depois que ele matou os 3 caras. A música, né, que não tava tocando no banheiro, mas na mente dele tava tocando. Sim. E ele se transformou no Joker, então era a música do Joker, é Smile. Smile é uma música que foi composta pelo Charlie Chaplin. Ele nunca cantou, tá? Ele não era cantor. Então ele compôs primeiramente pra Judy Garland. Ela foi a primeira intérprete pra cantar Smile. Bem bonito, por sinal, baixem, é linda. E aí depois foi Frank Sinatra, etc. Foi mega adaptado. Foi demais, assim. Mas foi uma música originalmente escrita por ele pro The Kid, mas ela foi... Aí depois eu fui pesquisar, foi tocada no Tempos Modernos. No final do Tempos Modernos. Tocou na última cena. Eu lembro de tocar essa música em algum Tocou na última cena. Dele, Mas ela foi escrita originalmente pro The Kid. Então eu achei legal, eu sou muito, muito fã do Charlie Chaplin. Sim. Sou muito, muito fã. Eu acompanhava ele não na mesma época, obviamente. Eu sou bem mais novinha. Mas eu via com o meu avô. E aí, na época que eu achava que as pessoas antigamente eram em preto e branco. Né, que nós éramos coloridos e as pessoas eram preto e branco. Voltando um pouco, essa cena, ela é emblemática, assim, sabe? Ela chega a ser um paradoxo. Porque tá acontecendo um protesto foda lá fora. Ele entra no teatro e tá a High Society assistindo Tempos Modernos. Então é muito emblemático. E Tempos Modernos é um filme de crítica social, né? Então é muito emblemática essa cena. Mas é Chega a ser paradoxal. É totalmente paradoxal. E eles estão ali e eles cagam pra ele. Tanto que ele consegue se infiltrar porque eles cagam pra ele. Porque ele tá vestido de trabalhador, mas foi né? o que ele fala, mas é o que ele fala na entrevista. Se fosse eu morrendo, vocês passariam em cima do meu corpo e não iam saber. E não ia dar a mínima. Mas é porque eram os caras que tinham dinheiro, os caras que eram da Wall Street, que o Thomas corria por ele, falava por eles, é que vocês se importaram. Mas se fosse eu, vocês me veem na rua e não nem atenção. Na verdade, eu até conversei com a Pri depois. É um filme que trata basicamente assim, ó, sobre empatia. Não tem empatia. Ele fala isso, né? Ninguém se conecta com ele. Ninguém tem um apreço, uma atenção, uma compaixão por ninguém. É todo mundo muito frio, impessoal e foda-se, entendeu? Tipo, e é muito legal ter feito esse filme e até fugido um pouquinho do gênero de quadrinhos, tratar o personagem com seriedade, assim, porque ele tem muita referência, né? O Joker, ele é inspirado no Homem que Ri, né? Então, sim. O Homem que Ri já é sobre a loucura mesmo, nossa, né? Então é aquela coisa do tá rindo do que palhaço, assim, né? É um negócio tragicômico, assim, né? Então o Homem que Ri é um cara deformado, né? Eu achei bem O Homem que Ri é o cara que tem os lábios cortados, que foi usado lá no Coringa do Heath Ledger, assim. E o próprio Charlie Chaplin também, né? Os personagens de Charlie Chaplin também eram tragicômicos, né? Ele ria como fuga da realidade. E fica a dicotomia, é o Carlitos, né? Fica a dicotomia entre a alegria... É um fudido que escapava da realidade assim, né? A alegria e a depressão, a tristeza, né? Tu fica com a dicotomia dos dois, porque é o cara que tem uma vida de merda, mas ao mesmo tempo é o cara que é o palhaço, que faz os outros rirem. E ele tem muito essa coisa, no filme é usado muito a fisicalidade dele, aí remete também ao Chaplin, porque o Chaplin usava muito o corpo como instrumento de comédia, né? Ele usava muito, ele foi um dos primeiros caras, ele e o Buster Keaton, né? Usavam muito o corpo, assim, pra fazer comédia mesmo e tal, e fazer as pessoas rirem. Então, assim, o filme, ele, pra mim, ele é um filme nota 10, assim, porque toda a parte técnica, como a gente tá falando, a parte, tu vê, não é fácil um filme de 2 horas, ele tem 121 minutos. Passou voando. Não foi 2 horas. Eu nem senti. Voando, eu não vi passar o filme. E é um filme focado numa pessoa só. E aí tu vê a dimensão da qualidade do longa, assim. Tu pegar um filme e tu ficar com a câmera na cara do cara, porque se tu pegar, se a gente fizesse uma contagem de quanto tempo a câmera ficou na cara do Joaquin Phoenix, você olha metade do filme. Ele tem 100% de cena, né? 100%. Ele não tá fora de nenhuma cena. Não tem nenhuma cena sem ele. Ele é muito expressivo, né? O rosto, as
expressões, assim, né? E ele tá, assim, ele tá com o olhar da loucura mesmo, né? Tá, não. Essa é a cara dele, ele tá muito surtado, assim. 2019 tá sendo um bom ano pro cinema, né? Tá. Olha, ainda bem, né? Eu acho que esse foi o melhor filme que eu vi nesse ano. Eu tô entre ele e o Era Uma Vez em Hollywood, assim, eu fico dividido, porque eu gostei muito do Era Uma Vez em Hollywood. Na verdade, o melhor filme que eu vi esse ano foi Minha Vida Sem Mim. Esse filme é maravilhoso. A gente tá aqui no cinema, né? No cinema. Minha Vida Sem Mim. Ah, é com a Sarah Polley, aquele filme maravilhoso, da Isabel Cox, acho que é Cox. Nossa, que filme, então. Deve ter visto. Não, eu vi sem chutar junto. Então É de 2003 esse filme. Esse filme. Esse filme demais. Mas sem ser... tá, eu vi isso. Mas sem ser esse filme que eu vi por uma cópia didática feita pela minha amiga Priscila, no cinema, pra mim, foi o melhor. Eu fiquei assim, ó, eu não sabia o que dizer. Bacurau também me chocou muito. Bacurau me chocou demais. O que eu acho legal, e fazendo referência aqui na crítica do Thiago Belotti, do canal Meus Dois Centavos, ele fala que vai ser muito legal se ele ganhar o Oscar e, sei lá, dificilmente alguém vai bater ele, né? Não sei, eu não sei. Foi legal que o Heath Ledger ganhou um Oscar de ator coadjuvante, nesse caso, por um filme de quadrinhos, de um personagem de quadrinhos muito icônico. Ele ganhou o Oscar. Excelente, de ator coadjuvante. E vai ser legal agora se o Joaquin Phoenix ganhar o Oscar de melhor ator por um personagem em construção e o mesmo personagem de quadrinhos. Mas tu já viu como é que pode, né? É um personagem, é o anti-herói, na verdade, é o vilão. E ele é muito, 1000 vezes mais interessante do que o Batman. Com certeza. Ele é o vilão mais legal, assim, dos quadrinhos. Mas o personagem dele é mais interessante. Com certeza. O personagem, não que ele é melhor a pessoa. É que depende da problematização que vai se fazer sobre o Batman. O ator em decadência do DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood também foi demais, né? Mas é questão de herói, tipo, de universo de herói. Não, mas eu tô falando pra ganhar o Oscar de melhor ator, sabe? Não, gente, quem vai ganhar vai ser o Adam Sandler. O Nicasso tá torcendo pra Dan Sandler. Vai ganhar o Adam Sandler. Porque o Nicasso nunca mais... Nem durmo mais pensando nisso. Falando que, tipo, o Coringa é um personagem melhor que o Batman, entendeu? Não, isso sim, sem dúvida. Eu acho que é um personagem mais complexo que o Batman. Ele é muito mais complexo. Pra mim, o Coringa é um personagem bem mais complexo, mais profundo também, do que talvez é porque a gente conheça muito a história já é bem batida a história do Bruce Wayne. Só que a gente pode entrar na problematização assim, de que o Coringa é louco, ponto. Só que o Batman também é louco e ninguém nota, entendeu? Então me preocupa mais o que... me preocupa mais o que o Batman revela sobre as pessoas do que o Coringa, entendeu? Porque o Coringa todo mundo reconhece como vilão. E na minha visão, o Batman também tem um quê de vilão. Óbvio, mas isso que me deixa... Isso que é interessante do Batman. Pra mim é o melhor herói da DC, disparado. Eu sou muito fã do Batman. Pra mim ele deveria ir pra Marvel, by the way. Fica a dica. Mas ele pra mim, é um herói muito interessante. Ele é o mais perto de humano que tu pode chegar, assim, de uma pessoa que é cheia de problema. Ele é surtado, né? É um herói cheio de problemas, surtadão, tem um problema da família, um problema, sabe? É um playboy, mas que teve um... Não era que nem agora, né, comparando com Marvel, não é que nem Iron Man, que era playboy lá, o Tony Stark, playboyzão. Não tem metade dos problemas que ele tem. É o white people problem, sabe? O Ben Affleck não conseguiu continuar, né? Mas se tu pegar, assim, nesse filme que hoje aparece o Bruce Wayne, aparece o trauma dele, que é a morte dos pais. E é legal que faz referência até aos gibi. Aliás, o Wayne caminhando na rua no meio do protesto ali, entrando no beco, por favor, né, cara? Era pedir pra morrer ali, né? A galera tá protestando e se matando, a gente vai entrar num beco. Nós vamos entrar num beco. Não, e aí a moral é o seguinte, ó. Tá saindo jornais dizendo assim, a morte aos ricos. E tu é rico. E tu tá caminhando na calçada. E os caras tudo vestidos de palhaço. Aliás, sangue no olho. O pai e a mãe, eles fizeram o herói. Não, aquilo ali foi foda, Mas é que aí tu vê, faz um pouco parte, eu acho, da arrogância do Thomas Wayne também. Ele é muito arrogante. O personagem dele é antipático. Eu me antipatizei com o cara na primeira cena dele. Primeira vez que ele abriu a boca. E ele foi muito bem ali, né? Se ele causou isso, ele foi muito bem. Sim, é sensacional, assim. Então, tipo... E ele não foi... Ele não teve empatia em momento nenhum, né? Com ninguém. Com ninguém. Ele é um trouxa, né? E tu olha, assim, tipo, tem filmes do Batman que mostra o pai dele, assim, mas, né? Mais amorzinho, assim. Não é, ele é um babaca. Olha que loucura, só me interrompendo agora, fui dar uma stalkeada do que a gente comentou. E o Batman vai ser mesmo o
Robert Pattinson. Ainda bem que O que aconteceu vai na ficar. notícia? Eu li uma notícia agora, que eu tinha até achado não, eu vi uma notícia lá no final de maio, de que o Robert Pattinson, ele não pôde, ele tinha aceitado pra fazer o papel do próximo Batman, só que ele teve que cancelar porque tava numa agenda lotada e ia gravar um filme na mesma época. Acontece que eu fui ler agora de novo e ele cancelou esse outro projeto pra filmar Batman. Inclusive ele já já botou o traje, já gravou algumas cenas e ele não acredita que é o próximo Batman ainda. Eu não consigo ter uma opinião formada sobre esse cara sobre o Batman. Eu tenho, vou dizer pra vocês assim, ó, olhando o filme do Joaquin Phoenix hoje, do Joker, vendo o cara surtado que ele é, e o perfil do próximo Batman é de um cara com problemas, assim, porque o do Ben Affleck é o cara perturbado pelo não mútil, né? Eles vão fazer um Batman bem perturbado. Eles vão fazer o Ben Affleck não tava afim de fazer, né? Eles vão fazer um Batman com transtornos mentais quase não vai ser na linha do Joker, porque o Joker tem problemas mais graves, mas vai ser um cara sequelado também. Tu olha pro Robert Pattinson e aí tu olha pra esse Joker de hoje. Ele vai engolir ele. Não. Vai ser o filme que o vilão vai varrer o chão com o herói. Não, o Nicasso só viu Crepúsculo. Tu não pode te basear assim, eu vou falar duas coisas, ó. Pra duas pessoas, pro Robert Pattinson, pra Kristen Stewart, esquece que é verdade. A Kristen Stewart, a gente vai fazer um podcast só dela, que eu vou falar dos filmes bons dela, porque ela tem muitos filmes bons. A mulher é maravilhosa. Parem de falar mal dela por causa de Crepúsculo. Muitos. Ela uns 4 filmes bons. Eu só vi Zatura. Oi? Não. Essa Zatura ela fez, mas era bem novinha. Tá, mas aí é criança. Ela fez o Quarto do Pânico ela também. tem uns 4 filmes muito bons. 5. Tem 5. Robert Pattinson, eu vi um que ele tá num carro com um cara. O The Hoover? Esse filme é muito bom. Guy Pearce. Tu viu esse filme? Eu vi esse filme. Guy Pearce, esse filme Onde é que eu vi esse filme? sensacional. Era uma limousine ou era um carro muito velho? Tá ele do lado de um cara num carro. Não, deve ser o The Hoover, esse com o Guy Pearce. Não, é o cara da Priscila Rei Deserto. Eu vi esse filme na TV. Esse Então é o The Hoover. É muito bom esse filme. Ele faz um cara meio com necessidades especiais. Aliás, Priscila Rei Deserto, puta no filme, né? A gente já falou dele, a gente vai fazer um podcast Porra, sobre puta ele. no filme. Olha só, então assim, ó, Tem Robert... que ser bem escrito esse personagem pra ele. Pera aí, deixa eu tem que falar. ser bem escrito. Robert Pattinson, então vocês esqueçam Crepúsculo, olhem filmes bons dele. Nem Água para Elefantes. E nem Água... Não, Água para Elefantes esquece também. E aquele outro filme, Lembranças, também é meia boa. Então vocês têm que olhar o quê? The Hoover, que a gente acabou de falar. Tem que olhar o Cosmópolis e o Bom Comportamento. Esse tem que ver. O Bom Comportamento é um filme sobre um personagem que é um cara que é claramente um merdeiro, assim, que só faz bosta e tem problema também mental. E aí tu vê como o Robert Pattinson tem habilidade pra fazer. Um cara com transtorno, esse outro filme, agora eu tô tentando lembrar, mas tem algum Além do outro filme. Cosmópolis? Não, algum outro filme que a gente viu com ele que ele também era meio loucão, assim. Tem o Mapa para as Estrelas, né? Mapa para as Cronenberg Estrelas, também. que também é surtado, é do Cronenberg. E tem um filme que saiu esse ano que é The Lighthouse, que é do... Ele com o William Dafoe. Com o William Dafoe, é os dois numa ilha enlouquecendo. Diz que ele tá muito bem. É os dois que, eles são os caras que cuidam do farol. Mas foi por causa disso que ele foi cotado pra fazer o Batman. Foi por causa desse filme. Foi por causa desse filme. Ele já deve ter sido Foi cotado. sim. Deve ter sido. Por causa desse e por causa do Bom Comportamento. Porque quando ele fez Bom Comportamento, inclusive, foi uma injustiça do Oscar não ter indicado ele. Não foi indicado? Não foi indicado. Ele foi indicado uns caras nada a ver na época do ano. Eu só acho muito perigoso, assim, porque ele vai ter que se esforçar muito pra se descolar do Crepúsculo, assim, né? Ele vai ter que se esforçar. Mas ele mesmo mas falou ele que tá, Crepúsculo é um projeto que ele fez que é pra ser esquecido, assim. Que ele disse que ele não mas olha gostou só, de fazer o Mas filme. a história dele. Eu acho que isso é bobagem, entendeu? Mas faz a história dele. Ele fez o que deu pra fazer ali, né? Não, e assim, ó, projeto, vamos entendeu? ser realistas. Como é que foi? Só que fã da DC é muito chato, cara. Fã da DC é pior que fã da Marvel, entendeu? Ah, mas é que Então, fã eles de quadrinho, detonam. eles são Tanto que o chatos. Ben Affleck, que era um cara É experiente, pouco sexo. assim, É pouco eu sexo. acho. Daí pode ser. é O Ben chato. Affleck, que era um Eu cara acho. experiente, quando ele foi escolhido pra fazer o Batman, e daí foi aquela enxurrada de crítica no Twitter, ele disse, eu não entendi porque os caras estão tão revoltados porque eu vou fazer Sabe o o Batman. que vai te dizer, assim, ó, primeiro, não vou falar isso, porque tem alunos aí que são fãs de gibi, mas que se ferre também se não achar legal, entendeu? Porque eles nunca acham nada legal, é tudo... Nunca existe perfeição no cinema pra essa gente. Então, assim, ó, cara, pegar tanto o Robert Pattinson quanto a Kristen Stewart, se tu falar agora que a gente tá falando do Crepúsculo, eles foram chamados pra fazer Crepúsculo, fizeram casting, eles nunca imaginaram que aquela merda ia virar uma franquia gigante, que eles iam ficar reféns de 4 filmes durante 6 anos, entendeu? Eles queriam ganhar dinheiro, tu é profissional? Tu é profissional assim, ó, tu é ator. Aí o cara chega pra ti e diz, vou fazer um projeto aí, é um vampiro que brilha no sol, mas tu vai ganhar 15 milhões, e aí talvez tu ganhe um contrato pra fazer mais alguns filmes e tu vai ganhar talvez 200 milhões.
heróis fazendo esses filmes. Tu vai dizer não? Não, meu bem. Tu vai fazer, tu vai ganhar dinheiro. E aí, tipo assim, ó, o que eles têm feito desde então, os dois? Por isso que eu dei o mérito pra eles. Desde Crepúsculo, tu não vê eles fazendo filme... Seria muito fácil, né? Fazer blockbuster. Eles foram chamados pra filmes fáceis de fazer de Hollywood. Blockbuster, filme de entretenimento. Vamos ganhar dinheiro. Então, seria muito simples pra eles. Eles têm feito... Os dois têm feito os projetos assim pra se desafiar. Então, porque já ganhou dinheiro. O Robert, ganhou dinheiro pra uma vida inteira. O Robert Pattinson só tem feito filme do underground desde então. Tu não vê ele em blockbuster. A Kristen Stewart ainda fez como é que é o nome daquele filme? A Branca de Neve, O Caçador. O Caçador. Ela ainda fez aquele filme meia boca, né? Então, tipo, depois... Aquele é ruim, né? Aquele é ruim. Depois ela começou a fazer uns filmes mais, assim... Ela tem um César, né? Ela é a única atriz americana que ganhou o prêmio de melhor atriz na França, né? Aí tu tem esse Eu acho que na França já deram meio de pra sacanear. Não é sacanear. O filme Acima das Nuvens é bom. O filme é bom. Ela é assistente da Juliette Binoche no filme, é muito bom esse filme. Tem aquele Personal Shopper, tem aquele filme que é da prisão de Guantánamo, que é muito bom, que é Camp X-Ray, acho que é. Camp X, acho que é o nome do filme. X. Como é que é aquele que ela faz uma maconheira junto com o Jesse Eisenberg? Ele é muito bom, American Ultra. Eu vi, é muito tri. Esse filme é sensacional. É muito tri, eu adorei. Os dois são maconheiros. Os dois são maconheiros. Ele tem Ela é potencial, só que gente, tem que ter muito cuidado. O que é um alento, assim, que o diretor é bom, né? O diretor do Planeta dos Macacos. Outra coisa. Bem barato, o cara é muito bom. Do novo agora? Do novo Batman. Não, o Planeta dos Macacos do novo agora. Os novos filmes muito tri. Aquele lá é bom, né, cara? O cara fez uma trilogia perfeita. Aquilo é bom pra caramba. A trilogia é perfeita, e eu vou te dizer. E fez um desfecho muito bom, completou a história certinho. Não, a história é de um universo bem fechou todas. Isso então, mais alguma coisa? Eu acho que ele vai ter bastante controle do filme do Batman, então eu acho que... Eu tenho assim, como a gente já falou em outros podcasts, a gente é mais Marvel. Eu e a Cris. Marvetes. A gente é Marvete, a gente curte mais os filmes da Marvel. Mas... É que a gente faz sexo. É que a gente transa. É que a gente deve. Que bom, né, que vocês fazem sexo. Eu e o Felipe ficamos muito felizes. Vocês são inclusos. A gente agradece que vocês... Espero que sim, né? Espero que sim. Olha, o que é isso? Então vocês não são DC, vocês são Marvel também. Sim, porque a gente tá falando... Olha, eles vão ficar... Os alunos vão ficar bravos que a gente vai dizer que os caras da DC não fazem sexo. Não, eles fazem. Eu conheço alguém que não é aluno que vai ficar meio bravo também. Mas assim, ó, então eu acho que é um projeto que é promissor, vai ser muito bom, eu acho. Certeza. Pelo diretor, pelo elenco. Então, encerrando agora, que a gente vai encerrar sobre Joker, assistam, é um baita do filme. E vou dizer, esse filme vai fazer justiça ao ano passado, que a gente teve um merda ganhando o Oscar de melhor Não foi nada ator, de mérito. Que o Rami Malek, até hoje, eu não engoli. Não dá pra engolir, não. Então, esse ano, pelo menos, a gente tem um E o que candidato ganhou o melhor filme também não era grande coisa. Não, né? o Oscar do ano passado esquece. É. Esse ano vai ser um Oscar melhor. Começando por... Eu tenho certeza que esse filme vai ser indicado. Se não for indicado, vai ser uma injustiça. Vai ser grande. indicado. E o Joaquin Phoenix também vai ser indicado. E pra mim, eu não vi os outros filmes, não sei os outros candidatos, mas pra mim, ele é um cara... Pra mim é um vencedor. Se não ganhar... Porque quem são os... três que eu sei que vão ser indicados mesmo, são os mais cotados, é o Adam Sandler, o Joaquin Phoenix e o Leonardo DiCaprio, né? Pra melhor ator. O Leonardo DiCaprio também. Mas tá difícil pra Dan Sandler, né? Olha só onde é que ele tá enfiado. Se ele ganhar essa, gente, vocês não viram o filme. A gente não Tá difícil pra Dan Sandler nessa. O Nicásio não superou o clique Ele até hoje. não superou, gente. Eu não superei nada, cara. A Dan Sandler é muito ruim, cara. Não, tu viu Spangless? Não, tu não Claro viu. que eu vi. Tu não viu nenhum filme bom dele. Você tem que ver Embriagado de Amor, Rene Sobre Mim e os Merovitz. Os Merovitz é legal. Os Merovitz é legal. Eu vi aquela merda da pinta que esquecia tudo. Não, tu olhou só um filme ruim. Esse tu deve ter visto em looping. Assim, Não. Que esquecia tudo. Tu não fala do como maravilhoso. Esse filme é muito ruim, cara. A gente já falou umas 3 vezes em podcast pra gente não falar desse filme. Vamos encerrar o jogo? Vamos. Ele vai ganhar... Vai ganhar o Oscar. Assistam, não tem cena pós-crédito, não precisa ficar no cinema esperando. Não precisa ficar. Tudo que tem que ser dito já é dito em tempo real no filme. É um baita filmão e sigam o que tá escrito no Google, na internet. Não levem seus filhos pra assistir. Exato. É um filme violento? É um filme violento. Não é um filme pra criança, é um filme de herói. Terminando então, lembrando, escutem Roteiro Cast, tem um episódio massa sobre o capiroto lá, em Um Plano para Dominar o Mundo. E escutem o Escola Pública Podcast, que eu já falei no início, vale muito a pena. Luciano me chama para os próximos episódios. Eita. Tchau, gente. Tchau. Feito. Vida longa e próspera. Arthur,
I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar onde você estiver. Estude na hora em que você puder. Universidade Paulista Unip. Há 4 anos, é top no mercado de trabalho. É a universidade em primeiro lugar no ranking no mercado de trabalho entre as particulares. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância com mensalidades a partir de R$ 149. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme sua vida. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.